E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha hoje, nossa aula de número 10. E com essa aula de hoje, eu pretendo concluir com vocês, exaurir, acabar com todo o título referente aos crimes contra o patrimônio. Então, vamos começar hoje com o artigo 160 e vamos até o artigo 182, tá certo? Então, vamos tocar todo o título dos crimes contra o patrimônio. Então, aperte o cinto, se segure aí, porque eu vou acelerar. E vocês, de posse das ferramentas que possuem, de acelerar, diminuir a velocidade, voltar, pausar, se virem depois. Beleza? Então, vamos passar para os nossos slides? Então, vamos lá, compartilhar. Só um momentinho aqui. Então, vamos compartilhar nossos slides aqui. Então, estamos aí, ó. Aula 10, crimes contra o patrimônio, dando continuidade, que nós já tratamos do furto de coisa comum, 157 do roubo, 158 extorsão, não é isso? Extorsão mediante sequestro, e agora estamos caminhando, e eu já vou começar com a chamada extorsão indireta, do 160, também crime não muito comum, não é já vi em prova, já não vou mentir, dizer que nunca vi em prova, porque eu já vi em algumas provas isso aí sendo cobrado. Mas vamos lá, estabelecer qual é a distinção deste crime para o crime ali do artigo 158, que é o crime de extorsão. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Então, esse artigo 160 aí, ele vai tratar da chamada configuração, a chamada a extorsão indireta, que é essa conduta de exigência. Veja que aqui não se está falando de violência ou grave ameaça, está se falando numa exigência ou o recebimento por parte da vítima de algum tipo de documento que pode dar causa a uma responsabilização criminal contra essa própria vítima ou contra terceiro. E ele faz isso abusando da situação desta pessoa, tá bom? Então, isso aí busca coibir os atos reprováveis, torpes, né, desses credores em face de devedores, aqueles agiotas, né, que faz, às vezes, a pessoa assinar um documento em que ela se responsabiliza de alguma forma, se incrimina de alguma forma, para ficar com aquele documento em mãos para usar contra essa vítima, caso ela não lhe pague. Então, abusa dessa situação, abusando em que situação? Dessa pessoa que está numa situação de risco, de perigo, de fragilidade, de vulnerabilidade econômica. Eu, particularmente, nunca vi isso na prática, tá? É difícil de mencionar exemplos para vocês aqui, mas está no Código Penal, pode aparecer na prova de vocês, de concurso ou do exame de ordem. Então, é um crime de ação múltipla, porque lá está o verbo exigir ou receber. Quando há mais de um verbo, nós sabemos que esses crimes são chamados de crimes de ação múltipla, crimes de conteúdo variado, crimes de tipo alternativo, misto. Então, está aí os verbos que nós temos ali, que pode ser tanto exigir uma garantia da dívida, como ele pode receber, tá certo? Exigência dá ali aquela conotação de algo ameaçador, imposto, não é isso? Exigir é impor. E o receber, o sujeito passivo oferece. Vulnerável, não tem o que fazer, precisa do dinheiro, está numa situação, às vezes, de risco, de endividamento, e que precisa receber, e acaba ele mesmo oferecendo isso como garantia. Então, isso não, obviamente, não vai excluir a responsabilidade penal do sujeito ativo. Sujeito pode ser qualquer pessoa, crime comum. Sujeito ativo, qualquer pessoa, e o sujeito passivo também. Então tá aqui, a conduta, o verbo núcleo do tipo exigir ou receber, já falamos, tá? Qualquer das condutas exige que esse sujeito passivo, ele abuse da situação em que a vítima se encontre. É o chamado dolo de aproveitamento. Dolo de aproveitamento, o abuso da situação de dificuldade da vítima. Vocês vão estudar essa expressão dolo de aproveitamento lá no direito civil também, quando estiverem vendo lá os vícios do consentimento, os vícios sociais, tem lá estado de perigo, lesão, e aí vocês vão ver que no estado de perigo é imprescindível esse dolo de aproveitamento para anulação do ato jurídico.
né? Que o agente, aquele que se aproveitou, tinha conhecimento da situação de perigo da vítima e se aproveitou dessa situação de perigo, né? A vítima está vendendo um objeto seu a um preço vil, barato, um laptop, um celular, porque está apavorado porque o filho está no hospital e não tem como pagar uma cirurgia. Então, esse dolo de aproveitamento é você ter conhecimento da situação de dificuldade ali da vítima e se aproveitar dessa situação. Aplica-se aqui nesse crime de extorsão indireta, como vocês vão estudar isso lá nos vícios do consentimento, dos vícios que acarretam a anulabilidade dos atos jurídicos em geral, lá no direito civil. Só para a gente fazer esse link aqui, esse diálogo de fontes. Consumação depende do núcleo, do verbo núcleo do tipo. Na modalidade exigir, o crime é formal. Quando ele exige esse documento ali, que pode dar causa à responsabilidade penal ali da vítima, a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro, no momento que ele exige, o crime já está se consumando. Então, com a mera exigência, o crime se consuma porque ele é crime formal, é um crime que não precisa a ocorrência do resultado, bastando a mera exigência. Já no núcleo do tipo receber, o crime é material, é somente quando o agente recebe parte da vítima a iniciativa. Então, a entrega ele está recebendo, tá bom? Ele não fez a exigência, foi a vítima que ofereceu e ele recebe. Então, esse recebimento, esse ato de receber é material, um resultado, recebimento daquele título, daquele documento que pode dar causa a processo criminal. Muito bem. Então, tá aí, exigir é formal, receber, no verbo receber, é crime material. Se depois de obter o documento, o agente efetivamente dá início ao procedimento criminal, do qual sabe a vítima ser inocente, haverá o concurso material do crime de extorsão indireta, esse que nós estamos estudando, mais o crime de denunciação caluniosa do artigo 399. Na verdade, está errado, é artigo 319, tá bom? Está errado aqui, saiu errado na hora de digitar. 319 do Código Penal, denunciação caluniosa, que você dá causa a um procedimento de natureza civil, criminal, inquérito policial, processo administrativo, ação de improbidade, sabendo a vítima ser inocente. Professor, mas eu já vi isso aí mais ou menos lá na calúnia, quando você imputa a alguém a prática de um fato criminoso e não é verdadeiro. Calma, ali é um crime contra a honra. Esse aqui você vai além de meramente imputar, atribuir a alguém a prática de um fato previsto como crime. Você vai dar causa a um procedimento criminal, um inquérito policial, uma ação civil pública, uma ação de improbidade, um processo judicial, administrativo contra a pessoa. Você estará movimentando o aparato estatal. Então, esse crime é contra a administração pública, sem prejuízo, obviamente, pelo crime contra a honra praticado contra a vítima. A ação penal é pública incondicionada. Vamos lá para o próximo. Usurpação. O que é esse crime de usurpação? Suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se no todo ou em parte de coisa imóvel alheia. Então, estamos aqui tratando da proteção patrimonial de coisa imóvel, pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Crime de menor potencial ofensivo, 6 meses, juizados especiais, procedimento lá de transação penal, tá? Vocês vão estudar isso lá no processo penal, mas é sempre bom fazer esse link quando vocês estiverem estudando lá, já começarem a analisar o tipo penal numa visão mais ampla, inclusive sobre seus aspectos processuais. Então, aí, alterou os limites. Então, a pessoa lá, o vizinho, a pessoa que está na linha divisória ali, que para se apropriar de parte do imóvel do vizinho, ele muda lá a cerca de posição, ele muda o tapume, ele muda qualquer tipo de elemento ou sinal indicativo de linha divisória, no todo ou em parte. Muito bem. O sujeito ativo é o proprietário. Olha, o crime próprio. Só quem é sujeito ativo desse crime é o proprietário, possuidor ou o futuro comprador do imóvel vizinho. Então, são essas pessoas que têm a relação de vizinhança. E quem vai ser a vítima? É o proprietário ou possuidor das áreas vizinhas. Aquela pessoa que são os confrontantes, não é isso? Os confinantes ali daquela terra, que podem ser vítima. Então, estamos tratando ali de agente e vítima, sujeito ativo, sujeito passivo, com qualidades próprias.
Quais são essas qualidades? Ser o proprietário, o possuidor, o futuro comprador, alguém que tem uma relação de posse e propriedade com aquela terra ali, onde vai haver a apropriação indevida, a usurpação do imóvel, da área do imóvel. Muito bem. O crime é doloso, tá? A vontade é de suprimir ou deslocar o tapume, apropriar-se, esse especial fim de agir, o ânimo de se apropriar, o ânimo de apropriação, tá bom? Crime de consumação antecipada, ou seja, crime formal, se consuma com a mera supressão ou deslocamento da linha divisória, mesmo que ele não consiga se apoderar de fato. Então, digamos que ele não conseguiu obter, ele não alterou, o vizinho foi lá, fez um georreferenciamento, descobriu que houve e não conseguiu que ele realmente efetivasse esse apoderamento, tá? O vizinho descobriu e desfez. Então, não importa, o importante é o ato de deslocar, de meramente deslocar o tapume, o sinal indicativo da linha divisória. E aí tem no parágrafo 1º usurpação de águas, que na mesma pena incorre, então essa figura equiparada que diz que nas mesmas penas incorre quem desvia ou represa em proveito próprio ou de outrem águas alheias, pena de detenção de 1 a 6 meses e multa. Crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa. O sujeito passivo é o proprietário ou possuidor da água que foi desviada ou represada. Então, as águas são partes do solo e, por essa razão, são equiparadas a bens imóveis, tá bom? Uma definição civil, uma definição da lei civil, do Código Civil, do direito civil. Se a água é canalizada, passa a ser de propriedade da empresa concessionária, então aquela empresa que explora o serviço de fornecimento de água. Se a água ingressa em reservatório particular, passa a pertencer ao dono do reservatório. Então, se após a canalização ou mantida em reservatório essa água for subtraída, não teremos o crime de usurpação de água, mas sim o crime de furto. Então, furto é coisa, né, que pode ser apropriada, tá? Se tiver pessoas que tenham particularizado, digamos assim, privatizado a propriedade dessa água. Então, o crime é formal também, quando há o desvio ou represamento dessa água, independentemente de real proveito, por quem represou ou desviou. Vamos falar aqui do esbulho possessório, isso aqui é mais importante. Portanto, um pouquinho mais de atenção com o chamado esbulho possessório. Que nome feio, professor! Esbulho. Por que esse nome? Vocês vão estudar no direito civil, mais precisamente no direito das coisas ou direitos reais. A doutrina diverge com relação a qual é o mais correto, mas direitos reais ou direito das coisas. E vocês vão verificar no estudo da posse, que existem situações de proteção da posse do direito civil. Então, quando eu tenho uma situação em que a minha posse ela está ameaçada, meramente ameaçada, eu estou com medo, o MST parou na frente da minha fazenda, acampou ali e ficou ali com as faixas pronto para invadir a qualquer momento. Falaram lá, eu estou ouvindo todo mundo dizer que eles vão invadir a minha terra. Não invadiram ainda, não interferiram em nada em relação ao exercício do meu direito de posse, não estão impedindo de entrar, de sair, não estão ocupando minha terra, mas há uma ameaça. Eu posso me valer de uma ação possessória para isso. Vamos falar de cada uma delas. Tem uma situação em que eles já estão impedindo uma entrada, já estão turbando ou perturbando a minha posse. Já há uma certa moléstia a minha liberdade de exercer minha posse. Pegou uma parte da minha fazenda já. Então, já arrancou cerca, já está num local que eu não consigo entrar e sair livremente. Já há uma turbação da posse. Tínhamos uma situação de ameaça, uma situação de turbação, em que eu já tenho um embaraçamento, um embaraço ao exercício da minha posse, e eu tenho uma terceira situação mais grave, que é o esbulho. O esbulho é quando eu fico privado da minha posse. Me invadiu, me colocou para fora, ocupou minha casa, começou a matar meus gados lá, ocupou a fazenda, e eu estou privado da minha posse totalmente. Então, turbação parcial, esbulho total e a ameaça, que ainda não tive nem turbação nem esbulho. Eu vou me valer no direito civil das ações possessórias, dos chamados interditos possessórios. Interditos possessórios. Os interditos possessórios, eles vão variar conforme cada uma dessas situações. Então, quando eu tenho o esbulho possessório, eu vou pedir para que o juiz me assegure uma reintegração de posse. A ação possessória, o interdito possessório, neste caso, seria a reintegração de posse para fazer cessar o esbulho possessório. Se eu tenho uma situação de turbação da posse, que é aquela que eu só estou
tendo a minha posse embaraçada. O provimento jurisdicional que eu vou pedir ao juiz vai se dar através de uma ação de manutenção de posse. Uma ação de manutenção de posse para fazer cessar a turbação da posse. E naquela que as pessoas estavam ali na iminência de entrar, eu vou ficar esperando elas entrarem primeiro, turbar minha posse, esbulhar? Não, existe um interdito possessório chamado também de interdito proibitório. Não confunda, interdito possessório é o gênero que engloba a ação de reintegração de posse, ação de turbação de posse e de manutenção de posse, desculpem, e o interdito proibitório, que é para o juiz determinar que eles se abstenham, não entrem, não pratiquem o ato. Perfeito? Então, são essas aí as situações. E aí, por que eu estou indo lá? Para dizer que no direito penal existe a situação do esbulho possessório. Então, eu estabeleci as distinções no direito civil para vocês, do que seria a situação de ameaça, em que há um risco à minha posse iminente, e eu posso pedir para o juiz, através de um interdito possessório chamado interdito proibitório, para que aquelas pessoas não pratiquem atos de turbação ou de esbulho. Eu posso ter uma situação já em que eu estou privado parcialmente do meu exercício de posse, e eu vou pedir para o juiz, através de uma ação de manutenção de posse, que ele me assegure que não haja essa turbação. E, por último, o esbulho possessório, que é quando há privação total. Então, aonde que esses conceitos servem aqui para o direito penal? Porque a gente está falando de esbulho possessório. E eu tenho que saber o que é o esbulho possessório. É a privação total. Então, vamos lá? O inciso 2º do artigo 161, parágrafo 1º, na mesma pena incorre quem invade, e aí vamos lá, não basta invadir, aqui ele vai exigir que seja com violência à pessoa ou grave ameaça, ou mediante concurso de mais de 2 pessoas, terreno ou edifício alheio, para o fim de esbulho possessório. Então, tá aí, com a finalidade de esbulhar. Ele não quer invadir só para poder entrar lá e sair de novo, para atravessar de um lado para o outro da propriedade, para entrar ali só para poder fazer uma manifestação. Não, a ideia é esbulhar, é se apoderar, é tomar a posse completamente. Por isso, esbulho possessório. Então, vamos lá? Invade, e aí, primeira hipótese, com violência ou grave ameaça à pessoa. Está dizendo que tem que ter mais de uma pessoa aí? Ou basta uma? Basta um só agente. Nessa primeira parte, ele é crime unissubjetivo. Crime unissubjetivo pode ser praticado por um só agente. Agora, na segunda parte, fala ou mediante concurso de mais de 2 pessoas. Falou aqui em empregar violência ou grave ameaça? Não, ele dividiu em 2 momentos. Violência ou grave ameaça à pessoa, ainda que seja um só agente. Ou mediante de concurso de mais de 2 pessoas, mesmo que não haja violência ou grave ameaça. Ele já está presumindo uma certa ameaça pela superioridade numérica de 2 ou mais pessoas que têm capacidade de intimidar mais. Então tá aí. Terreno ou edifício, então tanto área urbana quanto rural, não importa. Então deve haver pelo menos 3 pessoas, ao concurso de mais de 2 pessoas, tá? Mais de 2 pessoas, pelo menos 3 pessoas, pois o tipo exige mais de 2 pessoas, tá bom? Ou a primeira parte, ou ter sido praticado com violência ou grave ameaça, unissubjetivo. Então, na parte lá do concurso necessário, né, mais de 2 pessoas, ou seja, 3 ou mais, ele é plurissubjetivo. Exige o tipo penal que sejam 3 ou mais pessoas. E na parte relativa à violência ou grave ameaça, basta uma só, o crime é unissubjetivo. É indiferenciar urbano ou rural. Sujeitos do crime, qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo, o sujeito passivo só que ainda tem posse legítima ou propriedade do imóvel. Tá? Vocês vão estudar melhor o conceito de posse e propriedade no direito civil. A posse é uma situação fática, é uma situação factual. Eu não preciso ter no meu nome registrado. Eu exerço como se dono fosse ali a posse, o poder físico sobre a coisa. Tá bom? E a propriedade vocês vão ver que exige registro, exige outros poderes ali, se ela tem registro da chamada propriedade plena, se não tem domínio, vão aprender isso lá nos direitos reais. Então, se consuma no momento da invasão, que é o ingresso à força, tá? Então, tá aí. Mesmo que sejam repelidos imediatamente pelo titular. Olha que coisa interessante, vocês vão estudar no direito civil também, nessa parte de direito das coisas, direitos reais, particularmente no estudo da posse, que existem atos de autotutela.
Nós sabemos que no direito, como regra, se veda a autotutela. Professor, o que é a autotutela? A autoproteção do meu direito. É eu fazer justiça pelas próprias mãos. Não é justiça com as próprias mãos, né? Você não vai pegar as mãos e vai botar no liquidificador. Pelas próprias mãos. Fazer justiça pelas próprias mãos, como regra, é vedado no nosso ordenamento jurídico, desde quando nós constituímos um Estado organizado que tem o monopólio da força. E se vale do direito para isso, do poder judiciário, por isso que quando você tem um conflito de interesse, você não vai sair na porrada com a pessoa para resolver. Você vai levar esse problema ao poder judiciário para que resolva. Mas, excepcionalmente, é permitido ao particular, em situações de risco iminente ao perecimento do seu direito, que o Estado não vai estar lá para lhe proteger, que ele possa se valer da justiça pelas próprias mãos, se valer da chamada autotutela. A legítima defesa é um exemplo. A pessoa está vindo com a arma para me matar, eu vou esperar a polícia chegar, não vai dar tempo, vou usar dos meios moderados, diante daquela daquela situação atual ou iminente de injusta agressão, enfim, aqueles requisitos lá do direito penal. Mas eu tenho também institutos no direito civil, e a defesa da posse é uma delas. Um instituto chamado desforço imediato ou desforço necessário. O que são esses atos de desforço imediato ou desforço necessário? É uma defesa da posse. Se alguém vier invadir a minha posse, eu posso, por meu próprio esforço, e desde que se faça logo, eu posso repelir aquela injusta agressão ao meu direito de posse, de propriedade. A lei assegura isso, tá bom? Obviamente que observada a proporcionalidade, o uso moderado dos meios, tá bom? Então, veja que nesse caso, diante de uma situação de esbulho, eu posso repelir essa agressão injusta ali com meus próprios meios, sem precisar da força pública. Se é amigo, se é capanga, o que eu vou fazer? Usando os meios moderados, legais, nos limites do permitido, do razoável e moderado, eu posso fazer isso. E aí está dizendo que mesmo que haja essa repulsa, esse desforço imediato que eu acabei de falar para vocês, o crime já se consumou, porque ele se consuma com o verbo invade, né? Invadir, ó. Quem invade com violência ou grave ameaça. Então, invadiu, mesmo que depois repelido, o crime já se consumou. Crime é formal, portanto, crime é formal, não precisa se apegar e efetivar o esbulho. A ideia, o indivíduo quer invadir com o intuito de esbulhar, mas mesmo que ele não consiga, o crime já se consumou. Se o sujeito se utiliza da violência, incide nas penas combinadas. Ou seja, se ele se vale da violência e não da grave ameaça ou do concurso, além do esbulho, ele responde por eventuais crimes decorrentes da violência. Lesão corporal, homicídio. Perfeito? Da violência somente. Ação penal, se a propriedade é particular e não há emprego de violência. Ação penal privada, somente se procede mediante queixa. Sendo o esbulho em propriedade particular, sem que haja violência, o crime é de ação privada. Se for propriedade pública, ação penal pública incondicionada. Isso vai estar lá pelo artigo 100 do Código Penal, já deixando uma cláusula geral de que quando o crime ofende interesses de entidades públicas, administração direta ou indireta, ele vai ser sempre de ação pública incondicionada. Muito bem. Agora, se for em propriedade particular, mas ele se der por meio de violência, a ação penal é pública incondicionada. Então, vejam essas diferenças aí para vocês saberem fazer a distinção entre elas. Vamos para o crime de dano. Esse aqui já começamos a entrar nos mais famosinhos. Os mais famosinhos, os mais recorrentes, os mais estudados, os que mais aparecem no dia a dia e, por conseguinte, acabam aparecendo nas provas também. Vamos lá. Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Coisa alheia. Detenção de 1 a 6 meses. Parágrafo único. Se o crime é cometido, 1, com violência à pessoa ou grave ameaça. 2, com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. 3, contra o patrimônio da União, de Estado, do DF, de município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. 4, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Então, vimos na forma simples, lá no caput do 163, parágrafo único, as hipóteses da forma qualificada, as hipóteses qualificadas do dano. Bem jurídico protegido,
patrimônio das pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. Então, protege a propriedade, a posse de quem quer que seja. Você vai causar dano, efetivamente. Proteção se volta a coisa alheia. Então, é a típica conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa própria. Se você quiser quebrar seu iPhone 10 aí, estraçalhar ele todo porque ficou com raiva da namorada, do namorado, sem problema. Né? O direito, principalmente o direito penal, ele não se preocupa com a ofensa ao seu próprio bem jurídico. Já falamos dessa questão da transcendentalidade, do princípio da lesividade, da ofensividade. Então, tem que ser as condutas puníveis no âmbito penal são aquelas que ofendem um bem jurídico que é alheio e não são seu bem jurídico próprio, ainda mais quando é o seu bem jurídico próprio disponível, como é o caso do patrimônio. Destruir é a extinção física total da coisa, destruir totalmente a coisa. Inutilizar, tornar a coisa imprestável aos fins a que se destina, não necessariamente destruindo, danificando a coisa, tá bom? Só torna ela inútil à sua finalidade, tirar a sua funcionalidade. Deteriorar, aí sim, estragar ou corromper parcialmente. É uma destruição parcial da coisa, a diminuição da sua utilidade ou valor, riscar o carro. Tá? Crime de forma livre, fala destruir, deteriorar ou danificar, mas não diz como. É com martelada? É quebrando, tocando fogo? É jogando água? Jogando areia no motor do carro? Não importa. Então, forma livre. E bicomum. Sujeito ativo e sujeito passivo podem ser quaisquer pessoas. Elemento subjetivo é o dolo. Não há crime de dano culposo. Vou já falar a exceção. Não há crime de dano culposo. Por isso que quando você está na rua e por mais que tenha sido negligente ou imprudente, imperito dirigindo o carro, se distraiu, bateu no para-choque do outro, causou um acidente de trânsito com danos meramente materiais, você não responde criminalmente por aquilo. A não ser que você dê causa a lesões corporais de natureza leve, pelo menos em alguém, que aí já estaríamos diante de um crime do Código de Trânsito Brasileiro. Mas o mero dano, bati no carro do outro. Né? Professor, mas por que chamam a polícia? A polícia vai normalmente na condição de agente de trânsito, para verificar a infração de trânsito, para registrar o fato, para que sejam adotadas providências, com relação àquele que vai querer acionar o outro para pagar os prejuízos no âmbito judicial e pedir a reparação do dano, para isso. Mas ele não vai, ninguém vai responder inquérito policial por esse dano que foi, como via de regra acontece no trânsito, um dano normalmente culposo, não é isso? A não ser que você pegue o carro e propositadamente bata no outro, coisa que alguns loucos fazem, né? Outro dia eu vi aí um camarada brabo e saiu batendo com o carro, e isso não é muito incomum, não é? Cara louco, bêbado. Então, se você pega o carro propositadamente e atira contra outro, contra o patrimônio de alguém, o dano é doloso, obviamente. Mas temos exceções, crimes ambientais. Eu posso causar um dano ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Nesse caso, teremos um crime, mesmo que culposamente. E, pasmem, o Código Penal Militar também possui a figura do dano culposo. Pode ser a viatura, uma arma, um equipamento, instalações que causar dano aí nas circunstâncias lá dos crimes militares previstas no artigo 9º do Código Penal Militar, você vai estar incidindo aí um crime de dano culposo, porque lá há essa previsão. Mas no Código Penal, o dano ele vai ser sempre doloso. E aí uma coisa que eu vou chamar a atenção para vocês mais adiante é com relação ao fato de que este dano aqui do Código Penal, antes de você buscá-lo para tentar subsumir, adequar, enquadrar o comportamento num dos fatos a ele, primeiro verifique no ordenamento jurídico penal se não existe um outro tipo de dano mais especial. Verifique-se pelo princípio da especialidade, não há um outro crime de dano mais específico, com mais elementos especializantes. Como eu falei para vocês, dano a patrimônio histórico, cultural, etc. Crime da Lei 9.605. Nós vamos ver outras hipóteses aqui. Esse dano aqui vai ficar quase como ali residual. Se não for nenhum dano mais especial previsto em outro dispositivo do Código Penal ou na legislação esparsa, aí eu fico com esse dano aqui do artigo 163. Perfeito? Não é necessária a intenção de lucro, nem qualquer outro dolo específico, essa posição majoritária. Então, não se exige que eu estou causando o dano para prejudicar alguém ou visando lucrar com alguma coisa. Não, é causar o dano, é deteriorar, destruir ou inutilizar. Coisa alheia. O crime é material, consumação, se dá quando se efetivamente destrói, inutiliza ou deteriora-se a coisa alheia. Para isso, exame pericial, para que o perito constate
que dano foi, principalmente nas modalidades deteriorar, inutilizar. Ele precisa dizer o que foi inutilizou, porque agora o computador não funciona mais assim, assim, assado, né? Depois que o colega brigou com o outro na sala de aula, pegou o laptop, jogou refrigerante no teclado do laptop com raiva do outro, e isso aí danificou as partes internas. O perito vai ter que dizer, o perito de informática. Falou assim, ó, foi a placa-mãe que queimou por conta desse refrigerante que ele tacou no computador, por conta desse funcionamento disso. Tem que ter exame pericial, perfeito? Então, crime material exige, portanto, a produção de um resultado naturalístico, uma alteração ou modificação do mundo exterior, que é essa coisa efetivamente destruída, inutilizada ou deteriorada. Crime não transeunte. Crime não transeunte é que os vestígios não passam, não é isso? Então vai ficar a marca, vai ficar os vestígios. Necessidade de prova pericial, já sabemos. Possível tentativa, ou seja, quer quebrar o objeto, mas é impedido. Outro dia o camarada estava no INSS ali, ficou bravo, já sabe, né? INSS é a autarquia da União, uma entidade autárquica da União. Qualquer crime praticado em detrimento do INSS vai para onde? Polícia Federal. E o homem se zangou lá na hora do atendimento, tomou as dores de uma pessoa. Até entendo a situação dele, aí que vem a questão do motivo de relevante valor moral, que não se aplica só a homicídio e lesão corporal, vai estar também como atenuante genérica lá no Código Penal, lá pelos artigo 65 por ali. E esse cara se zangou porque tinha uma pessoa que estava muito tempo doente, sem conseguir andar, e quando foi para ser atendida lá, imagino o atendimento que deve ter recebido também, tem funcionário público que parece que está fazendo favor para os outros, como se ganhasse muito mal, né? E aí ele ficou com raiva lá, se zangou, e ele pegou o computador, queria atacar, mas foi impedido. Veja, teríamos uma hipótese de, no máximo, um dano na forma tentada. Né? Na situação concreta, não se ficou muito claro se ele queria atacar esse computador na cabeça do técnico ali do Seguro Social, ou se ele queria atacar no chão. Né? Acabou que eu entendi que, pela insignificância e tudo, acho que o Ministério Público nem denunciou. Eu acho não, acabei lendo, o Ministério Público não denunciou por isso, considerou como fato atípico materialmente por ser insignificante. Tentativa, então, é possível, tá certo? No caso de dano simples, a ação penal é privada. Dano simples, dano do caput, ação privada. Então, só se procede mediante queixa. Agora, vamos lá. A depender do objeto do dano, como eu havia falado para vocês, eu posso encontrar um crime de dano mais especial, mais específico. Por exemplo, se eu tenho documentos públicos que foram danificados, então, documento público é coisa. Não é isso? Então, tem proteção também. Se trata objeto material de documentos públicos, tem que ver o caso concreto para averiguar a existência de um crime específico, se não tem um tipo penal mais adequado que se amolde, que se subsuma a essa situação fática. Então, será crime de dano se o propósito for de prejudicar o patrimônio da vítima, tá certo? Agora, se há inutilização de documento que prova fato juridicamente relevante, eu tenho um crime lá no artigo 305, supressão de documento. Então, vocês vão estudar isso não comigo mais, tá? No semestre que vem vai ser outro professor, vão ver lá o artigo 250 em diante do Código Penal, e aí provavelmente vocês verão esse artigo 305, supressão de documento. Conduta praticada por advogado ou procurador, o crime será do artigo 356, sonegação de papel ou objeto de valor probatório. Esse objeto pode ser, inclusive, virtual. Não precisa ser necessariamente algo físico. Eu tive um inquérito agora, relatei um inquérito anteontem a respeito disso. O Ministério Público entendeu lá que o advogado havia retirado um CD, que na época não tinha, o sistema EPROC na Justiça Federal, em que tudo é gravado virtualmente nesse sistema EPROC, e fica lá disponível. Quando se faziam as audiências, ainda que digitais, por videoconferência, era salvo tudo num DVD ou um CD, isso era pensado aos autos. E aí, a última pessoa que tinha tido acesso aos autos ali tinha sido esse advogado, e depois esses depoimentos tinham sumido, tinham sido apagados, tinham desaparecido. E o Ministério Público mandou para instaurar inquérito policial. Tá? Eu acabei relatando e entendendo que era caso de arquivamento, porque o advogado falou para mim que eu não peguei os autos eram uma carga separada, os autos eram pegos aqui, e se eu quisesse pegar a mídia, eu pegava num outro procedimento, numa outra carga que ficava registrada. Eu fui com um pendrive, entreguei para um estagiário, um funcionário que estava lá, só querendo 2 depoimentos, ele gravou para mim, então eu nem peguei nessa mídia. Então, como houve dúvida realmente ali, eu entendi que não havia elementos suficientes e pedi o arquivamento do inquérito. Tá bom? Mas possível aí essa conduta por advogado, se for um papel, um objeto de valor probatório, inclusive documento que esteja nos autos, e inclusive digitais, tá bom? Virtuais.
Inutilização de edital ou de sinal, crime de 336, tá? Só passando por alto para vocês verem como existem outros tipos de danos mais específicos a depender do objeto material, ou seja, o que está sendo destruído, deteriorado, danificado. Inutilização total ou parcial de livro oficial, processo ou documento, artigo 337, tá? Do Código Penal. Pichação, o artigo 65, eu vou lá pichar um local de que é patrimônio histórico, uma estátua que é tombada pelo patrimônio histórico numa praça. Então, veja, monumentos urbanos, edificações urbanas, públicas, eu tenho esse crime da Lei de Crimes Ambientais. Se a pichação se der em edificação rural ou bens móveis, o crime será de dano na modalidade deteriorar, tá bom? Porque esse de cima aí só fala em edificações ou monumentos urbanos, esse da Lei de Crimes Ambientais. Figuras qualificadas do dano. Então, vamos ver aí as formas qualificadas do crime de dano. Inciso primeiro, se é praticado com violência à pessoa ou grave ameaça. Então, a violência empregada contra a pessoa, não é contra a coisa. Tá? Então, crime pluriofensivo. Além de eu causar o dano à coisa, ao patrimônio, eu causo dano também à liberdade individual, no caso da grave ameaça, ou até à integridade física, à vida da pessoa. Então, pluriofensivo. Já falamos que crime pluriofensivo é aquele que ofende mais de um bem jurídico. Se posterior, poderá haver concurso de crimes. Então, se eu já provoquei o dano, peguei um carro ali numa pessoa e comecei a quebrar, porque um vizinho que eu tenho raiva dele estacionou na porta da minha casa, eu não queria, e comecei a quebrar. E ele apareceu e eu ameacei ele, não vem não, que se vier eu te mato. Ou eu fui para cima dele e ainda bati nele. São crimes distintos. Concurso material de crimes. Dano mais ameaça, dano mais lesão corporal, tá bom? Quando a ameaça se anterior ou ao mesmo tempo do dano, é absorvida pelo dano qualificado. Então, eu ameacei assim, chamei, vou quebrar teu carro, seu viado. Viado não é xingamento, né, gente? Seu fela da puta. E foi lá, quebrou o carro, né? Foi imediato, foi anterior ao dano, ou ao mesmo tempo, aí sim eu tenho esse dano qualificado pela violência ou grave ameaça. Então, no caso de violência, concurso material obrigatório, somatório das penas do dano, mais a pena correspondente à violência, mesmo no mesmo contexto aqui, ainda que no mesmo contexto, se houve emprego de violência para praticar o dano, violência à pessoa, responde pelo crime de dano, responde pelo resultado decorrente daquela violência, lesão corporal, ou homicídio, ou o que for. Ação penal pública incondicionada diante da pluriofensividade do crime. Então, não é mais só patrimônio que estamos falando, não é? Já falei para vocês que o legislador penal ele não gosta do crime violento. 2. Com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave. Então, veja, aqui é uma subsidiariedade expressa. O crime de explosivo pode ser meio de execução de um homicídio, como, por exemplo, explodir o carro. Pode ser crime de explosão ou emprego de explosivo para a prática de furto ou roubo, que nós acabamos de estudar em aulas passadas. Existe uma forma lá qualificada do furto e do roubo praticada com emprego de explosivo. Então, por isso que o legislador colocou expressamente essa subsidiariedade. Falou, ó, o dano com emprego de substância inflamável explosiva, ele é qualificado. A não ser que seja para a prática de um crime mais grave esse emprego de substância inflamável explosiva. Então, temos o crime um explosivo sendo utilizado ou fogo sendo utilizado para execução de homicídio, para explosão, né, para roubo, para explodir caixa eletrônico. Eu tenho um crime de explosão lá do artigo 252, se eu não me engano, do Código Penal, que é quando há aquela explosão que gera perigo a um número indeterminado de pessoas. Então já não seria um mero crime contra o patrimônio, tá certo? Aqui seria uma coisa de dimensões menores, em que o emprego da substância inflamável explosiva vai causar dano estritamente ao patrimônio da vítima, para causar destruição, inutilização ou deterioração da coisa. Não vai expor a vida alheia ou o patrimônio de um número indeterminado de pessoas a perigo. Ação pública incondicionada também. Contra o patrimônio da União, ou seja, entes da administração direta e indireta, União, Estado, Distrito Federal, município, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviço público. Então, essa coisa ela vai estar afetada ao interesse público. Ela vai estar afetada, ocupada para o uso de alguma finalidade que vai atender os interesses da coletividade. Então, há um interesse maior a se proteger e por isso que o dano
é qualificado. Pode ser até pequenininho, por isso que não cabe nem princípio da insignificância, tá? Então, tutela-se o interesse coletivo dos bens públicos, o transporte coletivo, que é de uma concessionária de serviço público, não é isso? É, delegacias, hospitais, e não se aplica o princípio da insignificância. Eu tinha um inquérito policial certa vez, que era um camarada muito louco, drogado, bêbado na rua, passou por um posto do DENIT, desse aí que parece com da Polícia Rodoviária Federal, esse está na margem da BR, e tacou uma pedra no vidro. Dentro da alucinação, estava muito louco, com crack na cabeça e tudo. Certo? Então, dano qualificado. Certo? Não vai ter a alegação do princípio da insignificância porque você está danificando um bem público. Pode ser que aquele vidro tenha dado um conserto de R$ 50, mas não se invoca o princípio da insignificância por conta da natureza pública ou da afetação pública que está sendo dada àquele bem privado que está a serviço do interesse público. Tem um entendimento engraçado que fala que o dano à cela ou instalação de presídio para fugir, furar a parede, cavar um túnel, danificar as grades para poder fugir do presídio, não haveria o dolo específico de deteriorar o patrimônio, o ânimos nocente, o ânimos de deteriorar, e que não haveria o dano qualificado neste caso. Olha que interessante, não entendo esse entendimento aí não. Mas é o STJ que pensa assim. Então o preso está com só a intenção é só fugir. Ele não tem um dolo específico de provocar o dano. Então ele pode quebrar as grades, ele pode fazer um buraco na parede, ele pode cavar um túnel, que não vai ser o dano qualificado. Hipótese 4 de qualificadora. Por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. Tá? Então, aqui, motivo egoístico, um motivo que só diz respeito aos interesses da própria pessoa. Digamos que alguém enciumado, né? Já vi uns vídeos de uma mulher morta de enciumada, eu não sei muito bem o que o cara deve ter aprontado, que boa coisa não foi, e a mulher passava a faca, furou os pneus, passou a faca no carro todo, arranhou o carro todo. Imagina o que esse cara não fez, né? Então, motivo egoístico equivale a motivo torpe. Então, um motivo que diz respeito a interesses repugnantes, interesses somente da vítima, como eu falei, ciúme. Veja outra situação, um motivo torpe, repugnante ou egoístico, que sem motivação à altura. Eu vi um caso que um cara postou um vídeo também desse na internet, em que o carro dele estava parecendo arranhado, ele não sabia o que era. E ele mandou colocar um isso-filme, uma película, e ficou lá dentro do carro, lá, estacionou na rua. Era a vizinha dele que, por pura inveja, passava do lado e, ó, passavam. Gente, imagina o espírito de porco de uma criatura dessa. Não é gente, não, né? A pessoa, por pura inveja, não tinha motivo, não tinha briga, não tinha nada. Só via o carro do cara bonitinho, estacionadinho, numa condição de vida talvez melhor do que a dela, e ela pegava um prego e ia lá e dava uma arranhadinha lá. E aí ele abriu a porta do carro e pegou ela no flagra. Então, veja, isso é um caso de motivo egoístico, a meu ver, um dano qualificado. Prejuízo considerável, caso concreto. Então, o valor do bem e situação econômico-financeira da vítima. Não é isso? Então, depende, né, o que é para determinadas pessoas com determinado patamar de condição econômica. Para elas, um celular iPhone 10 talvez não tenha muito valor, não é isso? Então, vai ter que ser analisado no caso concreto, situação econômico-financeira da vítima e valor do bem. Ação penal privada nesse caso. Não ofende nenhum interesse público, ação penal privada. Vamos para a apropriação indébita. Muito requisitado. Muito vezeiro nas provas. Vai exigir de vocês uma atenção para entender o momento consumativo, para distingui-lo do crime de estelionato. Vai exigir uma atenção especial. Vamos lá. Então, o caput, tá? Vai ter no caput o 168 caput, a apropriação indébita propriamente dita. Tem uma apropriação indébita do 168A, que é a previdenciária. E aí eu tenho outras figuras de apropriações indébitas que são específicas, que nós vamos estudar cada uma delas, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, é possível aplicar o princípio da insignificância. Não há emprego de violência, em princípio não tem bem público aqui, então vamos aplicar aí o princípio da insignificância como uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Causa supralegal porque não está na lei. Tá? Exclusão da tipicidade material. Tipicidade material se refere ao quê? A ofensividade da conduta, a relevância da conduta. Não é uma conduta ínfima, muito pequena, não merece proteção do direito penal. Tá? Então, prestigiando o princípio da intervenção mínima, podemos ter a tipicidade, uma hipótese de exclusão da tipicidade material ou uma hipótese de atipicidade material, que é essa natureza da aplicação do princípio da insignificância. Apropriar-se é tomar como própria coisa alheia, assenhorar-se.
né? Se comportar como dono, apropriar-se da coisa, apoderar-se da coisa, tá? E aí, o detalhe é que a vítima, ela vai entregar voluntariamente a coisa ao agente. E esse, após encontrar-se na posse da coisa, vai inverter o ânimos da posse. E aí, passando a se comportar como dono. Então, é uma quebra de confiança. Vejam que eu posso ter crimes contra o patrimônio como roubo, que é o emprego de violência, grave ameaça. Eu posso ter o furto, em que a apropriação se dá de forma clandestina, que é às escondidas. E eu tenho o estelionato, que a vítima entrega a coisa porque ela é enganada, porque o agente empregou uma fraude para induzi-la ou mantê-la a erro, nós vamos ver logo em seguida. Aqui eu tenho uma situação em que a vítima, a coisa veio ao poder dela de forma lícita, ou seja, foi emprestado, foi um aluguel, uma locação. Ou seja, é importante saber que ela está na posse da coisa licitamente, recebeu de forma lícita. E aí, simplesmente ela passa a se comportar como dona da coisa. Aí o que a doutrina chama de inversão do ânimos da posse. Inversão do ânimos da posse. Professor, como é que ele passa a se comportar como dono? Como é que se dá essa inversão do ânimos da posse? Então, veja, eu emprestei um livro para você, você me pediu um livro emprestado, você me pediu o meu computador emprestado, meu laptop, e posso me comportar como dono de que forma? Se eu vender esse livro, eu estou me comportando como dono, eu estou praticando um ato de disposição. Se eu destruo, eu estou me comportando como dono, porque quem tem o poder de destruir a coisa é o próprio dono. Se eu tiver, ou seja, qualquer ato de disposição, alienando, que é vendendo, doando, dando em pagamento, destruindo, se recusando a devolver, eu peço, não me devolve. Se recusa a devolver, ato de disposição, estou me comportando como dono, como se dono fosse. Então vamos lá para os requisitos da apropriação indébita. Entrega voluntária do bem pela vítima. Então, a coisa foi ao poder do agente por uma entrega voluntária da vítima. Voluntária, consciente, com a vontade livre e desembaraçada. A vítima não entregou enganada, não entregou por coação, por estar coagida, por estar constrangida pela violência ou grave ameaça, por estar enganada, não é? Não porque foi distraído e ele subtraiu, não. Ele entregou voluntariamente, por aquelas razões que eu falei. Porque alugou, porque emprestou. Posse ou detenção desvigiada. O agente vai ficar com a posse ou a detenção da coisa desvigiada. A vítima vai entregar e vai confiar. Ela não vai ficar cuidando da coisa. Não é como aquela situação que você chega na loja e pede para ver uma roupa, pede para mexer no celular e a coisa está amarrada ali. Ou você pode até não estar, mas você fica ali, mas a vendedora está ali, mas está de olho. A loja tem sistema de segurança, ou seja, você não tem a posse desvigiada. Se você recebe uma peça de roupa ou celular para ficar manuseando dentro da loja e você se apropria, você não está praticando apropriação indébita. Ah, professor, mas não houve uma entrega voluntária para mim? Houve, querido, mas não houve a posse ou detenção desvigiada. Então, nesse caso, você praticaria furto, não apropriação indébita. Posse desvigiada é o seguinte: você recebeu aquele objeto, a loja falou para você assim, ó, você pode levar para casa, faça um teste com esse carro, com essa moto, com esse celular, fica um dia com ele aí, fica 2 dias, pode levar contigo. E depois tu vem dizer para mim se tu quer comprar ou não. E aí você se apropria. Aí sim, apropriação indébita, você ficou com a posse desvigiada da coisa, ou a detenção desvigiada da coisa. Boa-fé, vamos lá, entrega voluntária do bem pela vítima, posse ou detenção desvigiada da coisa, boa-fé do agente ao tempo do recebimento do bem e modificação posterior do comportamento do agente. Vamos lá, o agente tem que ter agido com boa-fé no recebimento da coisa. Ele não pode ter já pego a coisa pensando, já com o dolo de se apropriar. Vamos ver mais adiante que isso vai ser estelionato. Se o dolo é precedente, eu quero pegar a coisa já com o intuito de me apropriar dela, eu estou induzindo a vítima a erro. Induzindo ou mantendo ela em erro mediante uma fraude. Isso é estelionato. Agora, eu recebi de boa fé. Quando eu peguei, eu tinha intenção até de devolver. A inversão do ânimo da posse se dá depois. O dolo é subsequente. O dolo é posterior. Eu estou com a coisa e depois que eu resolvo me apropriar. Então, a vítima me entregou a coisa de boa vontade, eu recebi de boa fé, fiquei com a posse desvigiada da coisa. Posteriormente, aqui eu passo a me comportar como dono. A inversão do título da posse ou a inversão do ânimos da posse. Elemento subjetivo, dolo, não admite modalidade culposa. Não devolvi porque eu esqueci. Esqueci o teu livro em casa, esqueci de te devolver. Ou não trouxe porque eu perdi, na hora eu não lembrei. Culposo, tá?
Dolosa, apropriação, dolo de apropriação. Animus rem sibi habendi, ânimo de ter coisa para si. Distinção contra o estelionato, falamos, momento em que o dolo desponta. No estelionato, o dolo é anterior. E aí eu vou induzir a pessoa a erro, ou se ela está me entregando, eu já tenho intenção de não devolver, eu estou mantendo ela em erro, acreditando que eu vou devolver para ela. Veja que o dolo é antes da entrega da coisa. Depois que a coisa foi entregue e eu estou com ela, com a posse desvigiada, tranquilo, estava de boa fé antes, resolvo me apropriar da coisa. A apropriação, o dolo é subsequente ou sucessivo, já falamos. No estelionato, o dolo é antecedente, ou ab início. Ab início, desde o início. O fim de se apoderar da coisa já estava presente antes mesmo da posse ou detenção da coisa. Em ambos, a entrega do objeto pela vítima é voluntária. A diferença é que no estelionato a vítima é induzida a erro mediante fraude. Induzida ou mantida em erro. Tem uma apropriação indébita do Estatuto do Idoso. Tá? Uma modalidade especial. Apropriar-se ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento de idoso, dando-lhes aplicação diversa de sua finalidade. Veja, até um filho pode cometer. Eu sou um filho que cuido do meu pai que já está velhinho, já está meio doente, não tem condição de ficar sacando. Ele me dá o cartãozinho dele. Ele está colocando na minha mão ali a confiança de estar administrando as coisas dele. E eu passo a me apropriar. Gastar o dinheiro dele, comprar minhas coisas, pagar minhas contas. Então, é esse crime aí de apropriação indébita praticada contra idoso. 168A, deixar de repassar a previdência social às contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional. Então tá aí o crime de apropriação indébita previdenciária, reclusão de 2 a 5 anos. Se forem fazer concurso para procurador federal, INSS, delegado de carreiras federais, o que mais cai é isso aí, tá? O que eu mais tenho lá de inquérito policial é esse negócio de apropriação indébita previdenciária, onde eu tenho um patrão ali, um empregador, a empresa que desconta, recolhe do contribuinte ali, dos seus empregados, a parte que seria deles ali para a previdência e não repassa. Normalmente é por uma questão de a empresa ter dificuldade financeira, etc. Mas acaba sendo esse crime aqui. Deixa de repassar a previdência social aquilo que ele já recolheu dos seus empregados e deveria repassar, tá bom? Ele é o responsável tributário. Vocês vão estudar direito tributário e vocês vão ver a figura do responsável tributário. É aquele que não pratica diretamente o fato gerador, mas tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador e a lei atribui a essa pessoa. Uma questão de comodidade, né? O fisco vai falar assim, peraí, eu vou esperar que cada empregado receba o dinheiro e ele me pague a previdência? É mais fácil eu cobrar do empregador, que tem lá 1000 empregados, ele recolhe de todo mundo, ele retém e ele me repassa, eu cobro dele. E esse camarada faz o quê? Ele pega e não repassa, tá bom? E o empregado está trabalhando lá, acreditando que está tudo certinho depositado na conta dele, que ele pode contar com aposentadoria, pode contar com um auxílio-doença, não é? Então, não se trata de apropriação realmente. Na verdade, ele está deixando de repassar, tá? Então, há até críticas disso ter sido colocado junto com a apropriação indébita previdenciária. Isso, na verdade, é um crime de natureza tributária, um crime contra a ordem econômica e financeira, contra a ordem tributária. Não era o local mais adequado, em termos de vista topográfico, colocarem esse crime aí devia estar na lei de crimes contra a previdência social, na lei de seguridade social, na lei 8.137. Vocês vão ver que a sonegação previdenciária está lá, mas a apropriação indébita previdenciária está caro dentro do Código Penal, aí no artigo 168A. Vamos lá, vou passar isso mais rápido aqui, tá? E aí vocês dêem uma lida com mais tranquilidade. A apropriação indébita previdenciária, quase como regra, é Justiça Federal. Por quê? O regime geral de previdência social é o INSS que faz, não é? Então, quase tudo é em detrimento do INSS. Mas não esqueçam que existem regimes próprios de previdência. Dos estados, Distrito Federal, municípios podem ter seu regime de previdência próprio, público, mais próprio. Então, nesse caso, obviamente, se for em detrimento de estado, Distrito Federal e municípios, competência da Justiça Estadual. E aí precisa de procedimento administrativo para provar a existência e a exigibilidade da contribuição previdenciária. Resumindo, precisa que o fisco, que é a Receita Federal, faça essa fiscalização e faça o devido procedimento administrativo fiscal para autuar e fazer o lançamento do crédito tributário. Somente com a constituição definitiva do crédito tributário, assuntos que vocês vão estudar no direito tributário. Veja como, nesse caso, a esfera administrativa ela é
de certo modo, atrelada ao direito penal, quase que totalmente. Porque se eu não tiver o crédito constituído aqui definitivamente, num procedimento fiscal em que se já constituiu esse crédito de forma definitiva, e ele é exigível, enquanto eu não tiver isso, não há o crime. Então não pode nem ter instauração de inquérito policial. Tá? Então, precisa desse procedimento administrativo fiscal, normalmente já vem nessa fase para mim, na Polícia Federal. Chega lá uma representação fiscal para fins penais da Receita Federal, já com tudo documentado, tá? Para ser apurado no inquérito, só para ver quem foi realmente a pessoa responsável por esse repasse que não fez, que administrava de fato a empresa, para a gente definir a autoria praticamente, porque a materialidade do crime já está praticamente ali comprovada. Mas tem que ter a constituição definitiva do crédito tributário, e se o cara vai lá e paga tudo, ou faz o parcelamento, né? Se ele paga tudo, quitou tudo, extinção da punibilidade no âmbito penal. Se ele faz um acordo, um refis e parcela aquilo ali, enquanto ele estiver pagando, fica suspensa a punibilidade e também a prescrição. Então veja que estão se usando aí a via penal como uma forma executiva de cobrança do crédito tributário aqui, né? O camarada não quer cobrar na execução fiscal, que vai gastar mais, dá mais trabalho, mas botou o medo da cadeia e no instante a pessoa dá um jeito de se coçar e pagar o crédito tributário ali. Tá aí, se não houver essa condição de procedibilidade, que é a constituição definitiva do crédito tributário, não pode nem haver um inquérito policial, não pode haver processo penal, muito menos, tá bom? É capaz de tomar um habeas corpus nas costas, se instaurar um inquérito policial numa condição dessa, numa situação como essa. Possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Isso aqui vocês levem para outros crimes de natureza tributária. Não somente a apropriação indébita previdenciária, como a sonegação previdenciária e outros crimes tributários, no âmbito da União. No âmbito da União. STF considera aplicável a insignificância quando a falta de recolhimento aos cofres públicos não ultrapassar 10 mil. Isso posteriormente foi alterado para 20 mil reais. Professor, 20 mil reais é insignificante? Vou explicar para vocês o raciocínio. De onde se chegou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, chegou a esse patamar, esse valor. Tá? O que acontece? Com menos de 20 mil reais de valor consolidado de crédito, de débito, né? Crédito em favor da União e débito para quem está devendo. Então, com até 20 mil reais, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não vai buscar o judiciário para uma execução fiscal para cobrar esse valor, porque ela entende que esse valor vai sair mais caro o caldo do que o peixe. Ou seja, a despesa, a movimentação do aparato da Procuradoria-Geral, da Fazenda Nacional, do Poder Judiciário, para se cobrar esse valor inferior a 20 mil reais ou até 20 mil reais, gastaria mais do que o próprio valor. Então, considera que é insignificante para efeito de execução fiscal. Ora, se é insignificante para o processo de execução fiscal, então o direito penal, que é ultima ratio, aí que vai ser insignificante mesmo. Esse foi o raciocínio. Não é? E aí vocês vejam, critérios, quem comete esses crimes, pessoal? Pessoas ricas. Quem tem empresa, o empresário, o autônomo, pessoas que têm dinheiro que vão estar com essas dívidas, são milionárias. Os inquéritos que eu tenho na Polícia Federal são inquéritos milionários, de pessoas que estão devendo isso aí. Vejam que esses critérios, 20 mil reais, até 20 mil reais para uma pessoa que é um sonegador de tributos, ela está acobertada, protegida pelo princípio da insignificância. Agora, o desgraçado ali, pobre, normalmente preto, esse camarada ele vai estar ali, se ele fizer um furto de alguma coisa que vale ali cento e poucos reais, até menos, ele vai tomar um flagrante na delegacia, vai ser tacado lá no presídio, ninguém vai falar de princípio da insignificância para ele, tá? Então, esse é o sistema penal que a gente conhece, que vocês devem ter visto aí a origem dele lá no filme da 13ª emenda. Muito bem, vamos para o estelionato, então? Vamos lá, vai ficar interessante agora, mais ainda. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa de 500 a... Não existe mais 500 mil réis, 10 mil contos de réis. Então, estamos aí diante do famosíssimo artigo 171, né? Carioca agora. Pô, fulano é um 71. Por quê? O 71 é o estelionatário, é o golpista. Então, da etimologia, estélio em latim significa camaleão. É que ele consegue se dissimular, não é? O crime patrimonial onde a vantagem ilícita em prejuízo alheio é obtida mediante uma fraude, uma dissimulação, uma enganação. Então, artifício, vamos lá. O que é o artifício? É a fraude material.
Eu usar um disfarce, eu usar algum equipamento, alguma coisa física, material que vai enganar a vítima. Perfeito? Aquela alteração que eu falei para vocês do registro do relógio de energia elétrica, medidor de energia elétrica. Se eu estou usando meios materiais, físicos, eu estou empregando um artifício. Se eu, para enganar a vítima, me disfarcei de um vendedor da net, botei uma roupa, uma pastinha, um crachá, e enganei, e ela me entregou uma vantagem porque eu a induzi a erro, eu estou usando de um artifício, porque eu usei uma fraude material. Então, temos também o ardil. O ardil é fraude moral, é a conversa enganosa, o conto do vigário. Então, um cara que não usa nenhum artifício, nenhuma aparência física, nenhum aparato físico. Ele vai simplesmente enganar a vítima na lábia, tá bom? E pode ser qualquer outro, né? Aqui nós temos uma situação, vejam, artifício ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Aqui nós temos uma interpretação analógica. Não confundo com analogia. Interpretação analógica, eu tenho exemplos ali que são colocados categoricamente pelo legislador, ele coloca ali uma fórmula casuística, e em seguida, para não ficar esgotando, e nem tem como esgotar todas as formas, ele joga uma fórmula genérica ali. Então, essa fraude, esse manter alguém em erro é através de um artifício, de um ardil ou de qualquer outro meio fraudulento que ele venha empregar parecido com artifício ou ardil. Então, qualquer outro meio enganoso. Inclusive, o silêncio pode ser um meio fraudulento. O silêncio pode ser esse outro meio fraudulento. Preste atenção, eu vou no supermercado fazer compras e aí, na hora que a pessoa do caixa vai me dar o troco, ela, em vez de me dar uma nota de R$2, me dá uma de 100, dentre as notas que ela me entrega. Eu, percebendo que ela está agindo em erro, eu não induzi ela a erro. Eu não induzi ela a erro, não provoquei o erro. Ela está agindo em erro. E eu verificando, eu me aproveitei daquela situação de erro e mantive ela em erro. Eu poderia ter alertado. Opa, está errado o troco. Eu não alertei, mantendo ela em erro. Então, vejo o dolo do estelionato nesse momento. E aí, mantendo ela em erro, eu obtenho uma vantagem ilícita. Pelo silêncio, porque eu fiquei calado. O meu meio fraudulento naquela situação foi o silêncio, quando eu deveria ter me manifestado. Então, pode ser a omissão. Há um caso que eu tenho bastante comum nos inquéritos da Polícia Federal. A pessoa está recebendo ali a pensão, a aposentadoria, um auxílio, alguma coisa do seu paizinho velhinho lá, aqueles caras que eu já falei para vocês, uma mulher, um homem que vive lá com um senhor de idade, de repente essa pessoa morre, ela não registra o óbito e continua recebendo o benefício em nome daquela pessoa morta. Ela fez alguma coisa? Ela induziu o INSS a erro? Ela apresentou documento falso lá? Ela usou de ardil, de artifício? Não, ela ficou quieta. Ela simplesmente se manteve omissa. Ou seja, a omissão dela serviu como um meio fraudulento. Muito bem. A vantagem lícita deve ter natureza econômica. Então, um crime econômico, enquanto patrimônio. Então, vantagem lícita, por um lado, para o agente, prejuízo para a vítima. A vantagem ilícita do agente corresponde exatamente ao prejuízo sofrido pela vítima. Tá bom? Fraudes em certames de interesse público, a chamada cola eletrônica. O camarada me deu lá um ponto eletrônico para colocar aqui no ouvido para me dizer as questões da prova. Há um crime propriamente para isso. 311-A do Código Penal, introduzido pela Lei 12.550. Antigamente havia quem quisesse forçosamente encaixar isso aí no crime de estelionato. Então, o STF entendeu que não é caso de estelionato, não havia adequação típica. O fato era indiferente penal, a conduta era atípica, por mais reprovável que fosse. Podia acarretar a eliminação do candidato, reparação por danos civis, responsabilidade administrativa, desligamento do concurso, mas o STF entendeu que não se amoldava, não havia um intuito de obtenção de vantagem ilícita ali diretamente. Ah, pessoal, mas se a pessoa quer passar no concurso, ela quer obter vantagem ilícita no cargo, porque ela vai ganhar o salário, mas não é a vantagem ilícita para entrega de uma coisa. Veja, atenham-se ao tipo penal. Obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio. Então, uma vantagem ilícita em prejuízo alheio imediato, que pode ser uma coisa, pode ser valores, pode ser alguma coisa que dê vantagem mais econômica para o agente, mas imediata, com conduta do agente ali. Estelionato contra idoso, aplica-se a pena em dobro, está lá no parágrafo 4º do 171, tá bom? Então, se tutela a maior fragilidade e vulnerabilidade dos idosos.
Então, mais frágil, mais vulnerável, em situação de maior vulnerabilidade, mais passível de ser enganados. Então, já falei, consumação, resultado patrimonial, lesão patrimonial da vítima, né? Prejuízo da vítima, obtenção da vantagem ilícita pelo agente. Inclusive, o local da consumação do crime de estelionato é o local onde o agente obtém a vantagem ilícita. Não importa se ele deu um golpe na internet aqui, em tal lugar, mas o depósito da conta foi aqui, mas o saque dele foi lá em São Paulo, então é lá em São Paulo o lugar do crime. O tempo todo a gente está nessa guerra aí, quando vai verificar a diferença, aquela que eu falei para vocês, entre estelionato e o crime de furto mediante fraude. Uma das diferenças é essa. O furto mediante fraude é o local da subtração da coisa. Subtração da coisa, onde a vítima é despojada da coisa. Então, se essa pessoa depositou numa agência bancária o dinheiro em favor do estelionatário, agindo em erro, enganada, no local em que ela tirou o dinheiro, saiu da conta dela, ou que ela depositou o dinheiro, é que está havendo a consumação do furto mediante fraude. Se for o estelionato, é o local onde foi sacado o valor. Tá certo? Então, quando eu pego meu inquérito lá e vejo um estelionato desse praticado por meio bancário, fraude de benefício como seguro-defeso, esses benefícios indevidos que as pessoas enganam, mentem, né? Tem muito aqui nessa região. O camarada não tem as condições, os requisitos para receber o seguro-defeso, e ele se declara pescador ali porque tem amigo do camarada da colônia, tem gente que faz política com isso. Você faz um estudo da vida da pessoa, tá lá. A pessoa tem outros vínculos empregatícios, tem emprego, tem carros, tem casa, e o seguro-defesa é exclusivamente para o pescador artesanal, que vive exclusivamente da pesca, ou predominantemente, pelo menos, da pesca artesanal. Então, esse cara, para não morrer de fome durante o período de defesa, tem direito de receber o benefício do seguro-defesa. Então, hoje mesmo eu indiciei 5 por conta desse recebimento de seguro-defeso. Tinham vínculos de emprego, trabalhava em prefeitura, tinha carro, tinha casa, tinha empresa, não necessitavam, agiram aí nesse crime, no estelionato, tá certo? E aí, onde que é o local da consumação? O local da obtenção da vantagem. Qual foi o local que eles sacaram o benefício? Não foi o local que eles pediram o benefício, é o local que eles sacaram o benefício. Sacaram em tal local, é ali que é o local da consumação. O local da consumação do crime é que define a competência em razão do lugar. Competência ratione lote. Competência em razão do lugar. Estelionato e falsidade documental. Importantíssimo isso aqui para vocês. Então, vamos lá. Se a fraude foi através da falsificação de um documento, de um falso documental, documento público ou particular, falsidade material, do documento mesmo, física ou ideológica, que é aquela que você insere uma informação falsa ou omite uma informação verdadeira. E aí? O que prevalece? Somatório das penas, concurso material, o crime de estelionato absorve o crime de falsidade. Então, existe uma súmula de número 17 do STJ que vai tratar sobre isso. Vejam bem, vou ler, vocês não vão entender nada, provavelmente, eu vou explicar de novo. Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido. Então, vamos lá. Quando é que, vou traduzir a súmula 17 do STJ para vocês, quando é que o estelionato vai absorver o falso, ou seja, a pessoa vai responder só pelo estelionato e a falsidade vai ser crime meio pelo princípio da consunção e vai ser absorvido. Quando vai ser isso? Quando o falso vai se exaurir, ele vai se esgotar, ele vai acabar com aquele estelionato, ele não vai poder mais ser usado. Eu não posso mais pegar esse documento falso para usar para outros estelionatos. Ele se esgota naquela falsidade ali, naquele estelionato, aquele falso se exaure e perde a sua potencialidade lesiva. Neste caso, ele é absorvido pelo estelionato. A pessoa responde somente pelo estelionato. Professor, me explica melhor isso aí. Vamos lá. Eu peguei uma cártula de cheque, um cheque, e alterei os números do cheque que eu recebi. O cheque era de R$1.000, eu coloquei mais um zero, transformei ele em R$10.000. E anotei um 10, passei, raspei, eu sou habilidoso, tá? Então, estou usando um artifício que consiste num falso documental, num falso material, uma alteração física do documento, o artigo 297. Seria o crime de falso material. Vou lá e desconto isso no caixa. Aquele cheque, eu posso usar ele novamente para praticar outro estelionato? Não, não posso usar mais. Então, nesse caso, é o típico caso que se aplica essa súmula. Esse falso vai ser absorvido pelo estelionato, o agente responde somente pelo estelionato. Agora, por outro lado, eu peguei a identidade de alguém e mudei a foto, coloquei a minha,
né? Forjei aquele documento, com isso eu abri uma conta corrente, recebi dinheiro para sacar esse dinheiro lá da gente, inventei uma renda para mim, para poder criar uma conta, adquirir lá um cheque especial, um cartão de crédito, e aí eu saí fazendo estrago com isso, comprando no cartão de crédito, sacando dinheiro da conta do limite especial e obtive essa vantagem devida. Aquele falso, do documento falso que eu apresentei, o contra-cheque falso, a identidade falsa, ele vai se esgotar naquele estelionato? Ou ele continua com potencialidade lesiva para ser empregado em outros crimes e outros estelionatos? Continua com potencialidade lesiva. Nesse caso, não há que se falar em o falso ser absorvido pelo estelionato. O falso não será absorvido pelo estelionato, o agente vai responder em concurso material de crimes. A falsidade, o crime de falso do documento, seja falso material ou falso ideológico, e mais o crime de estelionato. Perfeito, então? Espero que tenham compreendido. Reparação do dano em estelionato. Súmula 554 do STF. Pagamento de cheque emitido sem provisão de fundos após o recebimento da denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal. Então, nós temos ali o falso lá do parágrafo 2º, inciso 4º, que é o famoso cheque sem fundo, o cheque borrachudo, aquele que bate e volta, não é isso? Então, está falando aqui, essa súmula do STF, que se já houve o recebimento da denúncia, já iniciou a ação penal, não adianta eu querer pagar mais com aquele cheque sem fundo, que não vai obstar, não vai impedir o prosseguimento da ação penal. Reparação do dano antes do recebimento da denúncia. Então, veja, aqui é uma interpretação contrário senso. Contrário senso. Se o pagamento do cheque sem provisão de fundos foi após o recebimento da denúncia, não obsta ao prosseguimento da ação penal, significa contrário senso que se eu reparo esse dano, eu pago o cheque antes do recebimento da denúncia, não vai haver a ação penal, tá? No cheque, tá bom? Aqui estamos falando do estelionato. Reparação do dano antes do recebimento da denúncia no estelionato comum do caput, mero arrependimento posterior, causa de diminuição de pena, artigo 16 do Código Penal. Crime sem violência ou grave ameaça, reparação do dano, restituição da coisa, até o recebimento da denúncia, abatimento lá de 1/6 da pena, se eu não me engano. Reparação do dano antes da sentença, ou seja, houve o recebimento da denúncia, mas é antes da sentença, mera atenuante genérica lá do artigo 65, inciso 3, a linha B. Após a sentença, não surge mais nenhum efeito. Você já teve tempo demais, meu amigo. Porque só para terminar um inquérito, para ter a denúncia, tramitar um processo, pode botar para mais de ano nisso aí. Se der muita sorte ali, se o serviço público estiver andando direitinho, vai dar alguns meses, mas eu acho muito difícil. Fraude para recebimento de indenização ou seguro. Então, é aquele camarada que frauda. Olha aqui que interessante. Incorre na mesma pena de... Então, vamos lá. São espécies de estelionatos específicos. Temos lá o geralzão do caput, o estelionatozão do caput, e temos as hipóteses específicas, tá? Olha aqui. Incorre na mesma pena de reclusão de 1 a 5 anos e multa o agente que destrói, total ou parcialmente, ou oculta coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou valor de seguro. Então, esse camarada, vejam, não está falando de benefício de auxílio-doença, de aposentadoria, estamos falando aqui de seguro. Ele fez um seguro com a seguradora e depois ele destrói a coisa total ou parcialmente, ou se lesa ou agrava a sua doença para poder receber a indenização pelo seguro. Essa é a hipótese que estamos tratando aqui. A autolesão já sabemos que não é crime por si só, mas se for com esse intuito de receber aqui o seguro, obviamente que vai ter o crime aí, porque a questão é patrimonial, não é a questão da ofensa à sua própria integridade física. Então tem que haver esse prévio contrato de seguro em vigor. Voluntário ou obrigatório, pode ser o seguro obrigatório de DPVAT lá, por exemplo. Professor, mas se for então, você falou que não pode ser para auxílio-doença. Se o cara fez isso, ele cortou o dedo da mão para receber o auxílio-doença, para ficar afastado, recebendo o auxílio-doença. Não é uma indenização ao valor de seguro, é um auxílio-doença do poder público. Aí vamos lá para o caput, meu querido, lá para o 171 caput. Ele está obtendo uma vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a autarquia e INSS em erro. Então, aqui o sujeito o sujeito ativo é o segurado, e o sujeito passivo é a seguradora. É a seguradora que é o sujeito passivo. É a única forma de estelionato em que se tem consumação antecipada, é crime formal.
Olha que interessante. Por que ele é crime formal? Vamos ver de novo aqui. O agente que destrói, total ou parcialmente, ou oculta a coisa própria, ou lesa o próprio corpo ou a saúde, ou agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de haver indenização ou seguro. Com o intuito de. Então, se ele se lesiona, se ele destrói a coisa, e o intuito dele é receber, mesmo que ele não receba, o crime já está consumado. Porque é um crime formal, não exige o resultado, recebimento da vantagem ilícita. Basta que ele se lesione, destrua a coisa, oculte, lese o próprio corpo, agrava as consequências da lesão ou doença, com o intuito de crime formal, crime de resultado cortado. Muito bem. Dolo acrescido de um fim especial, elemento subjetivo do tipo. Esse com o intuito de haver indenização ou valor do seguro é o elemento subjetivo, é o especial fim de agir. É o chamado dolo especial ou dolo específico. Fraude no pagamento por meio de cheque, esse é famosinho também, é bastante cobrado, tá certo? Por isso que eu estou trazendo e estou parando um pouco mais no estelionato para vocês aqui, porque ele é o que despenca, tá? É o que dispõe. E é o que acontece na vida no dia a dia, tá? Acontece direto. Então vamos lá. Fraude no pagamento por meio de cheque. Então incorre na mesma pena o agente que emite cheque sem suficiente provisão de fundos em poder do sacado ou lhe frustra o pagamento. Então, o emitente do cheque, crime próprio, só o emitente vai praticar. E aí ele emite esse cheque tendo conhecimento que ele não tem suficiente provisão de fundo em poder do sacado, que é o banco. Ele sabe que ele não tem dinheiro na conta. E ele emite o cheque sabendo, nesse momento, o crime já está consumado. Ou lhe frustra o pagamento. Ou seja, eu tinha, mas eu fui lá e saquei, eu encerrei a conta, eu tirei o dinheiro todo. Eu mandei sustar o cheque sem motivo para frustrar o pagamento dele, maliciosamente, dolosamente. Então aí temos o crime de... Professor, mas e quando a gente passa, mas eu vejo no dia a dia isso não dá nada, porque tem um monte de gente que passa cheque sem fundo. Tem que ficar comprovado o dolo de que a pessoa emitiu sem provisão de fundos ou frustrou o pagamento. Se for uma questão culposa porque passou por uma dificuldade financeira, não, né, gente? Quem nunca, né? Teve um chequezinho que voltou porque tirou dinheiro da conta, não se lembrou, não se planejou e nem lembrava mais de cheque, que hoje a gente quase nem usa cheque, e o cheque bateu e voltou lá. Né? Então, normalmente fica no âmbito cível, no âmbito do direito cambial, no âmbito do direito civil, do acordo de vontades. Se o sujeito se utilizar do cheque para enganar terceiros, falsificando a assinatura do titular da conta ou alterando dados, por exemplo, como eu falei para vocês aquele exemplo, colocando outro número, outro valor, não é esse crime aqui. Aí é o crime do caput, tá certo? É o crime lá do caput do 171. Não tem nada a ver com esse, tá bom? Sacar os valores da conta, susta o cheque. Aí, nesse caso, aqui o emitente do cheque sabe não possuir fundos, susta o cheque, encerra a conta, tá? Ainda numa fraude no pagamento por meio de cheque. O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Vocês vão estudar direito empresarial, mais precisamente no âmbito do direito cambiário, e o cheque é um título, uma ordem de pagamento à vista. O cheque é à vista. Professor, mas e essa história de cheque pré ou pós-datado, que seria o mais correto? Não desnatura o aspecto cambial. Se o banco pegar e pagar esse cheque lá, pós-datado, antes da data, no mesmo dia que você emitiu, você foi lá e o banco entregou para você, do ponto de vista do direito cambial, que diz respeito aos títulos de crédito, não praticou ilícito nenhum. A questão de pós-datar ou pré-datar é uma questão de direito civil, direito contratual. Isso foi um ajuste que você fez com a parte. A parte que não cumpriu esse acordo, você pode responsabilizá-la por dano moral ou dano material que você veio a sofrer em razão dessa conduta. Mas do ponto de vista do direito cambiário, o cheque é pagamento à vista, tá bom? Então, nesse caso, o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Se o cheque foi emitido pós-datado, haveria a desnaturação da essência do cheque como ordem de pagamento à vista. Então, não é possível praticar o crime se o indivíduo apresentou antes, né? Se ele foi lá e descumpriu esse acordo, eu não falo nem de ilicitude no âmbito cambiário, lá do direito cambiário, com relação aos títulos de crédito, as normas que regem a circulação do crédito através dos títulos de crédito, e muito menos vou falar de direito penal. Tá? Se você já deu cheque pós-datado, porque você está se comprometendo e dizendo que você só vai ter dinheiro naquela data ali, para que ele vá sacar. Então, existe um especial fim de agir, uma intenção de fraudar, um ânimos lucri faciendi, um ânimos de lucro fácil, não é isso? De obter um lucro fácil. Súmula 246 do STF. Comprovado não ter havido fraude, não se configura o crime de emissão de cheques sem fundo. Então tem que ficar comprovada a fraude, pessoal.
A má-fé, a fraude tem que ser provado, o dolo tem que ser provado, que você emitiu o cheque fraudulentamente, tá? Mero descontrole das contas, não tinha dinheiro, não vai caracterizar o crime. Na emissão de cheque sem fundos, a reparação do dano antes do recebimento da denúncia, antes do Ministério Público oferecer denúncia para iniciar o processo, antes de o juiz receber essa denúncia, vai obstar a instauração da ação penal. Então, reparei o dano antes. É uma questão bem de política criminal, tá bom? Não tem previsão legal nenhuma para isso aí, mas o STF entendeu, tá? Que nesse caso aí, se você reparou o dano, pagou o valor do cheque antes que a denúncia fosse recebida pelo juiz, perderia o objeto da ação penal, faltaria interesse de agir para a ação penal. Que é uma interpretação a contrário do senso daquela súmula 554 que nós lemos anteriormente, que fala que depois que já recebeu a denúncia, não há mais extinção do processo pela reparação do dano. Súmula 521 do STF estabelece que o foro competente para o processo e julgamento dos crimes de estelionato sob a modalidade da emissão dolosa de cheque sem provisão de fundos é o do local onde se deu a recusa do pagamento pelo sacado. Então, só no momento da recusa do pagamento é que está configurado o crime, é que há a consumação e o local, tá? O local de competência para a apuração daquele fato é o local da recusa de pagamentos, de pagamento do cheque. Emissão de cheque sem fundo para pagamento de obrigações naturais, dívida de jogo, por exemplo. Você não pode cobrar judicialmente uma dívida de jogo no Brasil, não é uma dívida protegida. Você vai ter uma mera obrigação natural, não uma obrigação legal. Então, conduta atípica, tá? Dívida de aposta, de jogo, não obrigam ao pagamento. Se o agente que furta o cheque falsifica a assinatura do titular ou altera os dados do cheque, tá? Então, delito de estelionato lá do caput, não é o delito aqui da recusa de pagamento de cheque sem fundo, só para lembrar para vocês. E estelionato circunstanciado ou estelionato agravado, também chamado estelionato majorado. A pena aumenta-se de 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de instituto de economia popular, assistência social ou beneficência. Então vamos lá, 1/3 de aumento, não chame isso aqui de estelionato qualificado, que não é. Estelionato majorado, tá aí, 1/3. Última fase da dosimetria da pena, aumenta-se de 1/3 em detrimento entidade de direito público, administração direta ou indireta, não importa, União, Estado, Distrito Federal, município, entidade de direito da administração indireta, autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedade de economia mista, e aí por isso que quando é a Caixa Econômica, o INSS, Ministério do Trabalho, com recebimento de seguro, desemprego, indevidamente, que eu já contei essa história para vocês, né? Faço acordozinho com o patrão, o camarada me contrata no emprego novo, e eu falo assim, eu estou recebendo meu seguro-desemprego, primeiro mês, ainda falta mais 3, né? Segura para mim, não registra esse vínculo empregatício aí não, e aí eu fico recebendo meu seguro-desemprego e trabalhando aqui avulso, sem estar fichado. Vai sentar na jeba os dois, tá bom? Vai ser indiciado o patrão e o empregado. A regra da continuidade delitiva é aplicável ao estelionato previdenciário, praticado por aquele que, após a morte do beneficiário, passa a receber mensalmente o benefício em seu lugar, mediante a utilização de cartão magnético do falecido. Já falamos aqui, né? Então o cara vai sacando o que é a continuidade deletiva. Vamos lá no artigo 70 do Código Penal, aquele crime que é praticado em iguais condições de tempo, lugar, modo de execução, que se entende que um é continuidade do outro. Consequência disso, aumento de pena considera-se como uma só das penas, aumentada de 1/6 a 2/3. Eu não vou somar todos os meses como se fosse cada um estelionato somado em concurso material, aplicar o cúmulo material para isso. Então tem essa ficção jurídica em que eu considero a pena de um só estelionato aumentada de 1/6 a 2/3. Pode ter sacado dinheiro 3 meses ou 2 anos, né? Vai depender aí o tanto que vai variar aí desse 1/6 para 2/3 de aumento, mas não vai ser 70 estelionatos porque recebeu 70 meses seguidos, tá? Estelionato contra idoso, olha a coisa nova aí, recentemente nova e coisa muito nova. Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. Já falamos. Aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso. Já não é tão recente porque é 2015. Parágrafo 5º. Somente se procede mediante representação, salvo se a vítima for. Então vamos lá, aqui é a grande novidade.
Tenho certeza que isso vai aparecer em provas que vocês vão ver aí daqui a mais 1 ou 2 anos, 3 anos, tá? Por quê? Porque deixou de considerar o crime de estelionato de ação pública incondicionada, como era antes, em qualquer hipótese, o estelionato era de ação pública incondicionada, passou a ser, como regra, de ação penal pública condicionada à representação. Salvo, e agora vamos para a exceção. Então, em regra, o estelionato ele é de ação pública condicionada à representação do ofendido. Exceto, se a vítima for a administração pública direta ou indireta. Óbvio, né? Interesse público. Criança ou adolescente, vulnerabilidade. 3, pessoa com deficiência mental. Cuidado, já estou vendo prova colocar. Pessoa com deficiência física ou mental. Professor, mas por que não defende a pessoa com deficiência física? Não é vulnerável também? Porque aqui está se falando de enganar a inteligência da vítima. E aí a vulnerabilidade aqui que se justificaria dar um tratamento diferente é mais a vulnerabilidade de cunho de deficiência intelectiva, mental. Então, pessoa com deficiência mental. Cuidado, a prova vai colocar para vocês deficiência física ou mental. Se você não prestar atenção, vai cair. Ou, olha aí, outra pegadinha. Maior de 70 anos de idade ou incapaz. Então, veja, lá no parágrafo 4º, quando diz que aplica-se a pena em dobro se o crime for cometido contra idoso, está se referindo àquele a partir de mais de 60 anos. 60 anos ou mais. Esse é o idoso, para os termos da lei, e isso já basta. 60 anos ou mais para que incida essa majorante da pena em dobro. Aqui é uma majorante, uma causa de aumento, não é qualificadora. Tá? Mas para efeito do crime ser de ação penal pública incondicionada, o idoso tem que ter 70 anos ou mais, ou ser incapaz, ou ter algum incapaz, não seja maior de 70, mas uma pessoa com uma incapacidade, uma doença mental, por exemplo, que não permite exprimir a vontade. Entenderam bem a história? Entenderam a pegadinha? Podem botar maior de 60 anos, podem colocar idoso ou incapaz, nesse inciso 4º que se refere à ação penal. Então veja quantas situações podem surgir aí, e como é um inferno a vida de concurseiro. Como é um inferno, como sofre. Duplicata simulada, vou botar só o tipo penal para vocês verem bem rápido. Ó. Emitir ainda dentro do direito cambiário, é o direito penal procurando dar proteção e segurança jurídica às relações aí do direito cambial. Emitir fatura, duplicato ou nota de venda que não corresponda à mercadoria vendida, em quantidade ou qualidade, ou ao serviço prestado. Então, todo mundo já deve ter visto uma fatura, uma duplicato, uma nota de venda. Então, é o estelionato mais específico aqui, nessa hipótese de duplicata simulada. Abuso de incapazes, olha aí também. Abusar em proveito próprio ou alheio de necessidade, paixão ou inexperiência de menor, ou da alienação ou debilidade mental de outrem, induzindo qualquer deles à prática de ato sucessível de produzir efeito jurídico em prejuízo próprio ou de terceiro. Pena de reclusão de 2 a 6. Então, tá aí. Incapaz aqui, pessoa menor, pode ser pessoa que não seja menor, mas tem algum tipo de debilidade mental, uma doença mental que ele retira ali a capacidade de resistência, aquele camarada que se aproveita daquela mulher, às vezes a mulher já é deprimida, já tem problema, ele se aproxima como se fosse amante e começa a pegar dinheiro da mulher, né? Obviamente, desde que ela esteja na situação de incapaz, tá, pessoal? E aqui incapacidade é incapacidade civil mesmo, tá? Nesse caso, a incapacidade não é lá como do crime de abandono de incapaz. Aqui, essa incapacidade vocês percebem pelo tipo penal, que é a pessoa menor de 18, alienada ou débil mental, tá bom? Nessa situação aí. Fraude no comércio, depois vocês leiam com calma, não vou passar, não é comum isso aí, tá? Só ficar atento que esse enganar na atividade comercial, o consumidor, o adquirente, vendendo como falsa, verdadeira como vendendo mercadoria verdadeira como falsa como verdadeira, danificada, enfim, tá? É um crime que tem que ser direcionado a determinado ou determinadas pessoas. Vocês vão encontrar na Lei 8.137, Lei das relações de consumo, que vão ter condutas parecidas, mas abertas a um público indeterminado. Não é uma vítima determinada. Você oferecer esses produtos ali, entendeu? Expor à venda, são condutas que não afetam ali de forma mais difusa, não é uma pessoa determinada, e sim um público determinável. Alterar lá a bomba de combustível do posto para registrar maior do que está realmente saindo. Então, vejam, se não for concreto, só o fato de estar exposto ali com essa adulteração já é um crime lá contra a ordem econômica, um crime lá
da lei das relações de consumo, se eu não me engano, tá? Olha esse aqui que interessante. Outras fraudes, 176. Ele não achou nome para dar para isso aí, o legislador, e colocou assim, outras fraudes. Tomar refeição em restaurante, alojar-se em hotel ou utilizar-se de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Somente se procede mediante representação. E o juiz pode, conforme as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Pessoal, vejam bem claramente. Tomar refeição, alojar-se ou utilizar de meio de transporte sem dispor de recursos para efetuar o pagamento. Professor, eu tinha recurso, mas não paguei porque eu não concordei com o preço. Houve uma desavença lá na hora da conta. Não é esse crime. Professor, vamos até além. Eu não paguei porque eu não quis. Não gostei, eu falei, não vou pagar. Não vou dar calote mesmo, não quero pagar. Não é esse crime. É a pessoa que usa das vias cíveis para cobrar ação de execução. O professor vai me prender, vai cometer crime de exercício arbitrário das próprias razões. Se ele te prender no estabelecimento, te segurar para tu não sair. Camarada sem instrução, num restaurante, numa lanchonete, numa boate, ele vai pensar que ele pode fazer isso e vai chamar a polícia militar ainda. E se brincar, ele é que vai sair preso. Porque não há esse crime. Esse crime é sem dispor de recursos. Aquela história que eu falei para vocês da pobreza. A criminalização da pobreza. O direito penal criminaliza a pobreza. Depois é que está avançando para outras gerações em que se criminaliza os crimes de colarinho branco. White collar crime, né, que são os crimes de colarinho branco. Mas a origem do direito penal é isso, ó, veja, sem dispor de recursos, ele quer prender o pobre. É o desgraçado, é o consumidor falho, a pessoa que não se encaixou na sociedade de consumo. Então, essa pessoa que não pode. Agora, inclusive estudantes de direito, faziam o dia do pendura. Lá em São Paulo, tem alguns lugares que tinham essa tradição. Os estudantes de direito, sabendo disso aqui, iam para um restaurante, comiam, bebiam à vontade, faziam aquela conta gigantesca. Na hora de pagar a conta, eles cantavam uma musiquinha lá e mandava pendurar e dava as costas e ia embora. E o dono do estabelecimento ficava no prejuízo. Por quê? Vai cobrar cada um deles? Vai na justiça botar para cobrar a conta? Melhor engolir o prejuízo e largar de lado, né? Esse aqui, fraude e execução, importantíssimo, comum de aparecer em prova, comum de acontecer na vida prática. Fraudar a execução, alienando, desviando, destruindo, danificando bens ou simulando dívidas. Então, vamos lá, vou correr um pouquinho mais rápido para a gente não demorar demais aqui. Execução, pessoal, uma fase executiva, não temos o processo de execução, ou temos uma fase de cumprimento de sentença, temos de processo civil, processo de conhecimento. Então, eu, devedor, sabendo que eu posso ter meus bens penhorados e levados a leilão, ser executados, eu perder minhas coisas por penhora judicial, eu, para fraudar a execução, para me tornar insolvente, para eu não ter bens em meu nome, eu alieno, vendo, dou. Alienar é tornar alheio. Aliena é outra pessoa, alheio. Então, alieno vendendo, doando, dando em pagamento, não importa. Desviando, destruindo, danificando. Simulo dívidas que não existem com uma pessoa que é meu amigo. Já vi pessoas simularem dívidas trabalhistas. Faz um acordo com a empresa que está quebrada, não está pagando quase ninguém. Faz um acordo com alguém dizendo que tem dívida trabalhista, reconhece na justiça, inclusive, bem rapidinho, um acordo, é homologado pelo juiz. E aí o que acontece? Crédito trabalhista tem prioridade. A pessoa que se torna credor de dívida trabalhista fica com crédito na frente de todo mundo. E com isso ele frauda os seus credores. Então, isso é fraude à execução. Então, tem que haver um processo civil, pelo menos na fase de conhecimento, né? Vocês estão estudando processo civil, provavelmente. Esse processo agora é sincrético, tem uma fase de conhecimento, depois uma fase de cumprimento de sentença. Se eu tenho um título executivo extrajudicial, eu vou promover uma ação de execução de título extrajudicial, etc. Crime de receptação. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Ou influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Então, aqui há um dolo específico, um especial fim de agir, um elemento subjetivo do tipo penal. O crime de receptação, assim como outros que nós vamos encontrar na nossa legislação penal, é um crime acessório. Um crime chamado também parasitário. Ele depende da existência de um crime antecedente. Então, o crime de receptação, assim como, por exemplo, lavagem de capitais, é um crime acessório, também chamado parasitário. Ele só vai existir se existir um crime anterior. Eu só vou ter o crime de receptação se eu adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, coisa que é produto de crime. Um crime anterior, um crime precedente, ou chamado crime antecedente. Perfeito? Depois eu entro nessa classificação
de receptação própria e receptação imprópria. Tem a forma qualificada do parágrafo 1º, que fala que a pessoa que adquire, recebe, transporta, conduz, oculta ou tem em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio ou alheio no exercício de atividade comercial ou industrial, e aí está a diferença, tem verbos aqui iguais lá do caput, mas aqui tem mais verbos e ainda exige que seja no exercício de atividade comercial ou industrial. Pena de reclusão de 3 a 8 anos. Então, é receptação qualificada. Quando eu adquiro, recebo, transporto, oculto no exercício de atividade comercial ou industrial. Tem uma roubalto, por exemplo. Né? Eu recebo carro furtado, roubado, motos, para uma atividade comercial, ainda que clandestina. Então, tá aí o parágrafo 2º vai dizer que equipara a atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercício em residência, exercido em residência. Então, óbvio, né? Quer dizer que eu ia punir o empresário que se registrou na junta comercial, exerce sua atividade licitamente, e não ia punir com a receptação qualificada pelo exercício de atividade comercial e industrial aquele que se deixou ser irregular, ele vai se prevalecer ou ele vai se beneficiar da própria torpeza? Não, né? Parágrafo 3º traz a hipótese de receptação culposa, estabelecendo que, vamos lá, aquela pessoa que adquire ou recebe a coisa que, por sua natureza, ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso. Eu deveria saber, eu fui negligente, e veja que esse deve presumir não é dolo eventual. Aqui eu tenho culpa. Eu não fiz a previsão, eu não fui negligente, eu não atuei com diligência. Eu deveria ter desconfiado que aquela coisa, por sua natureza, ou pela disparidade entre o valor e o preço, ou mesmo pela condição de quem estava oferecendo, eu devia ter presumido que era uma coisa obtida por meio criminoso. E eu comprei. Porque se ficar evidente que você até previu, né? Você fez a previsão de que a coisa era objeto de crime e nem se importou e comprou a si mesmo, você está agindo com dolo, cometendo a receptação dolosa do caput. Mas essa aqui não é a culposa. Você foi negligente. Não foi diligente. Você não tinha certeza quanto é que era o preço. Não, mas tá bom, eu vou comprar esse iPhone 10 aqui que custa, né, 10 mil reais no mercado. Eu vou comprar ele, que o menino está oferecendo aqui. Esse rapazinho aí de 12 anos de idade está me oferecendo aqui, dizendo que é de um tio dele, que depois ele paga. E eu vou dar para ele aqui, então, esses 500 reais que ele está pedindo. Aí não tem cabimento, né? Então, ele tinha condições de agir com maior diligência, né? Parágrafo 4º vai dizer que a receptação é punível, a receptação, no geral, ela é punível, mesmo que desconhecido ou isento de pena o autor do crime principal. Crime principal, ou crime precedente ou antecedente, crime acessório. Crime principal, precedente ou antecedente é o crime de onde proveio a coisa, produto de crime. E a receptação é o crime acessório, o crime parasitário, certo? Então, esse crime de receptação é autônomo. Mesmo ele sendo parasitário, ele dependendo para existir de um crime antecedente, existe essa autonomia no sentido de punição do agente, de modo que eu não preciso saber quem praticou esse crime, se esse agente de crime era isento de pena, ou que era inimputável, por exemplo, não importa, tá certo? Há essa autonomia, a pessoa não precisa ter tido processo desse crime aqui, basta que haja indícios de que isso aqui foi produto de crime, tá bom? Não haverá receptação quando o crime precedente não existir, ou quando houver alguma causa que exclua a tipicidade do crime. Ah, óbvio, se o fato não existe, eu não tenho uma coisa produto de crime. Se não existiu o crime anterior, ou se o fato foi atípico, não vai haver receptação, perfeito? Mesmo que não se saiba quem praticou o crime antecedente, adquirida coisa de origem lícita, comete-se o crime de receptação. Tranquilo, já falamos. Isenção de pena também, inimputabilidade, não importa, tá? Não se fala em contravenção penal e nem mesmo em ato infracional. E agora? É só crime, o ato infracional e a contravenção penal não estão excluídos? A doutrina confere uma interpretação extensiva, né? No sentido que o tipo penal alcança a contravenção penal e o ato infracional, tá bom? Então, nesse caso, a meu ver, fazendo uma analogia em Malamparte, isso não seria interpretação extensiva, porque o tipo penal fala crime, coisa que sabe ser produto de crime. E não é crime, é contravenção ou ato infracional.
Parágrafo 5º estabelece que, na hipótese do parágrafo 3º, que é a receptação culposa, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena, perdão judicial. Sabendo, né, se aplicável somente na receptação culposa. Tranquilo? Uma hipótese, então, de perdão judicial na receptação culposa por dois requisitos: criminoso primário e o juiz levando em conta as circunstâncias ali em que ele adquiriu a coisa, produto de crime, culposamente. Na receptação dolosa, temos aí outras benesses também. Vamos lá. Dolosa vamos ver que aplica-se tanto para o caput quanto até mesmo a qualificada. Então, vamos lá. Se o indivíduo for primário e coisa for de pequeno valor, ou seja, a mesma hipótese do parágrafo 2º do artigo 155, do furto privilegiado, lembram? Furto de coisa de pequeno valor, o furto privilegiado, aplica-se para a receptação dolosa também. Agente primário, coisa de pequeno valor. Já falamos que a jurisprudência do STJ fixou essa coisa de pequeno valor, atribuiu aí o valor não superior a um salário mínimo, tá? O juiz poderá reduzir a pena de 1 a 2 terços, substituir a pena de reclusão por detenção ou aplicar apenas a pena de multa. Já falamos sobre isso no furto. O parágrafo 6º diz que a pena prevista no caput desse artigo será aplicada em dobro. Então, a do caput, 180 caput, não vai se aplicar à receptação qualificada. Tratando-se de bens, vai ser aplicada em dobro. Tratando-se de bens e instalações do patrimônio da União, Estado, Distrito Federal, município ou autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Então, tem uma hipótese aqui de causa de aumento da receptação do caput. Causa de aumento aplicável à receptação do caput, 180 caput. Não se aplica à receptação qualificada do parágrafo 1º, e essa aqui do parágrafo 6º não é uma hipótese de qualificadora, causa de aumento. Acrescentou-se depois o Distrito Federal, né? Ficou de Distrito Federal um bom tempo de fora, antes de 2017, e havia quem falava assim, não se aplica essa majorante se o crime for praticado em detrimento do Distrito Federal, porque não está expressamente prevista aí na majorante, na causa de aumento, e aí seria uma analogia em Malampar, tem eu estender isso aí. E outros entendiam que tinha uma interpretação extensiva, porque é um ente da União, é um ente da República Federativa do Brasil, tal qual os estados, a União, o Distrito Federal também é, porque ele tem natureza de estado e município ao mesmo tempo, mas é um ente federativo, então não tinha porquê, que eu acho que era a razão mais, que é até majoritária na doutrina e na jurisprudência. Mas, para espancar qualquer tipo de dúvida, sepultar qualquer problema, veio o legislador e acrescentou o DF. Então tá aí, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime de receptação. A conduta, o tipo penal é dividido em receptação própria e imprópria. A receptação própria é a primeira parte do 180 caput. O agente que, sabendo que a coisa é produto de crime, a adquire ou recebe. Então, ele dolosamente, sabendo que a coisa é produto de crime, a recebe ou adquire. E a receptação imprópria é a segunda parte. Ou influi para que terceiro de boa-fé a oculte, transporte ou adquira a coisa que sabe ser produto de crime. Então, aqui basta meramente que a pessoa influencia. Ó, vamos ver o caput de novo? Ó, segunda parte. Ou influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Então, o mero ato de você influir alguém, um terceiro de boa-fé, você influir, tentar aliciar, convencer alguém de boa-fé que não sabe da origem ilícita da coisa, não sabe que a coisa é produto de crime, adquira, receba ou oculte, você já está cometendo crime, só por influir. Ela não precisa adquirir, receber ou ocultar. Não precisa. O crime é formal. Na primeira parte, o crime é material, vai se consumar quando o indivíduo adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta a coisa, sabendo ser produto de crime. E na segunda parte, basta que ele influencie para que um terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Ofereci a venda ali, aliciei a pessoa para comprar. Basta, já está cometendo o crime de receptação imprópria, essa segunda parte aí. O STF diz que a coisa tem que ser móvel, embora o tipo penal não fale isso expressamente, entende que o crime de receptação só se aplica para coisas móveis. Tá? Não importa que a coisa seja genuína, pode ser proveniente da infração de forma indireta. Por exemplo, o dinheiro da venda do carro furtado. Eu não preciso pegar o carro furtado, pode ser o carro que eu já troquei por outro.
O outro já comprei daquele que era oriundo do crime. Exige esse dolo especial, esse especial fim de agir, que é a obtenção do objeto para si ou para outrem. Olha que interessante aqui. Se o indivíduo age simplesmente para auxiliar o autor do delito antecedente, o crime anterior à receptação, e não há proveito algum para este indivíduo ou para outrem, o crime não é de receptação, e sim de favorecimento real, lá do artigo 149. Um crime contra a administração da justiça, pessoal. Então, veja, o camarada furtou uma motocicleta, foi na casa do seu amigo, que nem tinha conhecimento desse furto, nem nada, falou assim, ó, cara, guarda a moto na sua casa aí que eu passo para pegar depois, porque senão a polícia vai bater na minha casa, o pessoal tá com rumores aí que eu que furto as motos aqui nessa cidade e pode ser que eles batam na minha casa. Então deixa aí contigo. Ah, beleza, eu fico. Esse camarada que tá ficando com essa moto, guardando essa moto, ele não tá adquirindo para si ou para outra, nem guardando em proveito próprio ou alheio. Ele está tornando seguro o proveito do crime antecedente. Aquele furto ele está só tornando seguro o proveito daquele furto. Então, ele pratica um crime chamado favorecimento real. Perfeito, pessoal? Da mesma forma, ó, se o indivíduo se compromete a receber, guardar a coisa, objeto de crime, antes da prática do crime precedente, contribuindo para esse com esse comportamento, com esse apoio, ele é um partícipe do crime antecedente. Então, vamos lá, esse caso do amigo. Não foi ele que... vamos mudar o caso agora. Eu contei a história em que ele subtraiu a moto, o outro nem sequer tinha conhecimento, o dono da casa, ele furtou a moto. Foi na casa do outro e falou assim, cara, guarda para mim que eu passo para buscar depois. E esse seu amigo guardou a moto para que ele pudesse pegar depois. Crime, já falamos, favorecimento real. 349, crime contra a administração da justiça. Ele está tornando seguro o proveito do crime antecedente. Agora, se esse camarada fala assim, ó, cara, hoje eu vou sair à noite e eu vou pegar uma moto. Se eu pegar essa moto, eu posso guardar na sua casa? Se esse camarada fala assim, pode, e ele vai lá e subtrai. Ele está fazendo o quê? Ele está sendo partícipe daquele crime de furto. Ele está contribuindo moralmente. Ele está contribuindo na modalidade participação. Ele está concorrendo na modalidade participação. Então, ele é partícipe. Ele vai responder pelo crime de furto junto com aquele cara que furtou. Tá bom? Professor, e se ainda assim ele trouxer a coisa e guardar lá? Pós-facto impunível. Aí não vai ser mais punição. Esse pós-facto já é mero exaurimento, não está sendo mais considerado. Ele já contribui para o furto e responde pelo furto. Então, crime material na receptação própria. Então, tem que haver o resultado adquirir, ocultar, guardar a coisa, receber a coisa. E na modalidade imprópria da receptação, o delito é formal, já falamos. Quando ele influi para que o terceiro de boa-fé adquire, receba ou oculte, influenciando, independentemente da pessoa adquirir, ocultar, receber, o crime já está consumado, portanto, é crime formal. Tentativa se entende na doutrina que é admissível na modalidade própria, quando vai adquirir e não consegue, vai receber, vai ocultar e é impedido por circunstâncias alheias à sua vontade. Na imprópria, fica mais difícil a configuração, porque ou você já influencia, oferece, alicia para que a pessoa adquira a coisa, receba ou oculte, e o crime já se consumou, ou você não pratica esse comportamento e você não cometeu crime algum. Mas tem sempre aquela historinha de por escrito, né? Então, ofereci por escrito, mandei uma mensagem oferecendo a coisa, mas a vítima, o terceiro de boa-fé, nem tomou conhecimento, não recebeu o bilhetinho. Pode-se vislumbrar, sim, uma possibilidade de tentativa. O STJ entende que é atípica a conduta de receber folhas de cheque em branco, produtos de um furto. Então, o STJ entende que talionário de cheque não tem valor econômico, então não caberia a presença do tipo penal da receptação. Aplicável o princípio da insignificância na hipótese de receptação de celular avaliado em R$ 55, mas adquirido pelo paciente por 10. Então, está aí uma hipótese de um habeas corpus que o STJ considerou insignificante esse valor. Celular de 55 adquirido por R$ 10. Qualificadora do agente que atua na atividade comercial. Aqui é um crime próprio. Somente quem pratica atividade comercial ou industrial é que pode praticar essa receptação qualificada, mesmo que clandestinamente, e até com mais razão, né? Não se aplica insignificância, a probabilidade do comportamento é maior. É possível receptação qualificada e privilegiada ao mesmo tempo? Embora haja divergência, prevalece o entendimento de que é possível, sim, eu ter a receptação qualificada aí do exercício da atividade comercial e termos aquela hipótese privilegiada que aplica-se o caso do furto, aquele criminoso primário,
coisa de pequeno valor. Ação penal pública incondicionada. Receptação de animal foi introduzida recentemente, assim como foi com furto. Tivemos a introdução também aqui, lá no abigeato. Então, com razão também, se o objeto material do furto pode ser animais semoventes, domesticáveis de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, aqui para receptação também, o legislador estendeu a mesma proteção aqui. Então, criou aí o objeto material, tá aí, que tem semovente, domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, e que tem uma finalidade de produção ou comercialização. Então, quando você adquire, recebe, transporta, conduz, oculta, tem em depósito ou vender com a finalidade de produção ou de comercialização. Vamos ver as implicações disso aí. Mais uma vez, o legislador com aquela história de querer dar um tratamento mais gravoso, e a gente pensa que isso aqui é uma novatio legis impeius, uma norma para pior, ele fez foi melhorar. Ele fez foi criar uma novatio legis in melius, uma lei nova para melhor e, portanto, retroativa para fatos passados. Vamos entender? Pessoal, quando ele falou aqui que é adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender com a finalidade de produção ou de comercialização, e ele diz que a pena é de 2 a 5 anos, ele está dando um tratamento mais benéfico do que se não houvesse esse tipo penal. Porque essa conduta se adequaria à receptação qualificada do parágrafo 1º, que a pena é de 3 a 8 anos. Então, na receptação qualificada do parágrafo 1º, que é no exercício de atividade comercial ou industrial, e não importava qual era o objeto da receptação, qual era o produto objeto do crime, podia ser animais, podia ser abatido, podia ser coisa, não importava, a pena era de 3 a 8. Agora, quem eventualmente, na vigência anterior a essa lei 13.330, cometeu o crime de receptação de semovente domesticável de produção, vai ter que ser beneficiado com essa pena mais branda aí, porque trata-se de uma novatio legis in melius, uma lei nova para melhor. Então tá aí. Fiz essa explicação para vocês aqui, não preciso ler mais. Ó. Antes da lei, tá aí a explicação. Estou colocando os slides bem cheinhos para vocês, que é até antididático. O slide é para ter tópico. Mas como vocês já estão usando ele como material de estudo, então eu estou tacando o assunto aí dentro dos slides, mas na hora que eu vou explicar, eu também não vou ficar lendo o slide para vocês, já vou na explicação direto. Depois vocês, na revisão, vocês deem uma lidinha com mais calma. Vamos lá, terminando agora, mais uns 3, 4 slides a gente termina. Escusa absolutória. Estamos nas disposições gerais atinentes aos crimes contra o patrimônio. Então, essas escusas, essas disposições gerais, aplicam-se a todos os crimes contra o patrimônio que nós já estudamos, desde lá do 155, do crime de furto. E aí, temos aqui as escusas absolutórias e relativas. Vamos ver o que são essas escusas. O artigo 181 vai nos dizer que é isento de pena quem comete qualquer dos crimes previstos neste título. Então, vamos lá. Desde o crime de furto, 155, todos esses crimes contra o patrimônio vão ser isentos de pena quem comete esses crimes. Primeira hipótese, em prejuízo do cônjuge ou companheiro. Lá vai falar só cônjuge, mas vocês já sabem, companheiro está equiparado na constância da sociedade conjugal. Então, enquanto estiverem juntos. Separou de fato, divorciou, não adianta mais. Separou judicialmente, divorciou, separou de fato, acabou-se, tá? Para efeito dessa isenção de pena. Em prejuízo de ascendente, pai, avô, bisavô, sogra, ascendente pode ser na linha sanguínea ou pode ser na linha que não é sanguínea. Pode ser na linha sanguínea ou os parentes por afinidade, como sogro, sogra. Ou descendente, filho, neto, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, civil, natural. Não existe mais essa história, tá? Essa parte podem ignorar. Ascendente ou descendente. Se é por adoção, parentesco civil, por adoção, ou por consanguinidade, ou por afetividade, né, que hoje pode ter, não importa. Então, essa imunidade é absoluta. O objetivo é a manutenção da harmonia na família. Então, em primeiro lugar, o legislador leva em consideração o seguinte. Primeiro, essas pessoas que convivem juntas aí, ascendente, descendente, o cônjuge, em primeiro lugar, que já há uma confusão patrimonial. E confusão no sentido jurídico, tá bom, pessoal? Não é que ninguém sabe o que é de quem. É confusão no sentido que é a mistura mesmo de patrimônio. A mistura patrimonial, um cônjuge com outro. Né? Principalmente se for regime de comunhão parcial de bens ou comunhão universal. Né? Não tem mais o que é meu e é teu, praticamente. Então, essa questão. Segundo,
para manter a harmonia familiar realmente, para evitar essa briga. O legislador ele quer proteger, ele prioriza mais a relação familiar do que a responsabilidade penal nesse caso, tá certo? Escusa relativa. O que vai ser a consequência da escusa relativa? Lá na escusa absolutória, havia uma imunidade total, uma imunidade absoluta, isento de pena. Então, a doutrina entende que isso é até uma hipótese mesmo de atipicidade, não há crime algum. E aqui o que acontece? O crime só deixa de ser de ação pública incondicionada para ser de ação pública condicionada à representação. Então, vamos lá? Então, se esse crime é cometido em prejuízo do cônjuge, desquitado ou judicialmente separado. Não existe mais o desquitado, né? Isso é antigo, nem usa essa expressão. Então, era o desquite. A pessoa não separava, não podia divorciar, mas podia desquitar. Então, veja, aqui é separado, cônjuge divorciado ou separado de fato ou judicialmente. Tá? Então, se for em prejuízo desse cônjuge, não convive mais. Se fosse convivendo, a gente sabe que iria para a hipótese de escusa absolutória. Prejuízo de irmão. Não existe o legítimo e ilegítimo, tá? Não existe legítimo ou ilegítimo. Irmão é irmão. Também não cabe adjetivo mais. Então, em prejuízo de irmão. E, por último, em prejuízo de tio ou sobrinho com quem o agente coabita. Então, nesse detalhe aqui, tio e sobrinho, relação tio e sobrinho, tem que haver convivência sob o mesmo teto. Tem que haver coabitação. Nesse caso, então, o crime deixa de ser esses crimes contra o patrimônio, eles deixam de ser de ação pública incondicionada para serem de ação pública condicionada. Então, exceção, né? Agora vamos na exceção da exceção? Vamos ver a exceção da regra em que não se aplicam essas escusas, nem absolutória, nem relativas. Vamos lá. Inaplicabilidade das escusas. Então, ou seja, volta para a regra geral. Voltam a ser de ação penal pública incondicionada. Então, não se aplica essas escusas em que situação? Se o crime é de roubo ou de extorsão, ou, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Então, cuidado. Ele cita roubo e extorsão como exemplo lá, mas, em geral, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Então, veja, se há um crime de dano qualificado pelo emprego de violência ou grave ameaça, vai ser crime de ação pública incondicionada. Ao estranho que pratica do crime, vejam que são causas pessoais, são circunstâncias que são de natureza subjetiva e que, portanto, só se estendem ao coautor ou partícipe, só se estenderiam se fosse de natureza objetiva, não vai se estender para o coautor ou partícipe. Por quê? Não é ele que é o filho, não é ele que é o ascendente, não é ele que é o marido, o cônjuge, o companheiro, o irmão, o tio, não é. Então, ele é o estranho. Esse estranho não vai se beneficiar da escusa absolutória. Se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos de idade, isso foi acrescentado depois por conta daqueles casos ali de crimes praticados de filhos contra pessoas idosas, enfim, as situações patrimoniais aí de estelionato contra idosos. Perfeito? Aí, pronto, agora sim, a aula foi longa. Falei para vocês que ia ser cansativa, mas chegamos lá. Esgotamos aí os crimes contra o patrimônio. Que maravilha, né? Então, deu para aprender bastante. Assistam a aula com calma. Se cansarem, parem de assistir, deem um pause, tomem uma aguinha, vai fazer outra atividade, descanse, assista depois, faça uma revisão, veja o material que eu dei aí. E um dos assuntos mais importantes aí são esses crimes contra o patrimônio. Depois vamos entrar nos crimes contra a dignidade sexual mais na frente, tá bom? Então, por hoje é só. Eu acho que já andamos demais e andamos bem. Por hoje é só, então. Muito obrigado para vocês e até nossa próxima aula, tá?